まりも夢の続きもきっとあなた。 Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um SaiKaiCast. Eu sou o Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará, e o número de vezes que eu tocarei em um HQ é o mesmo número de vezes que o One Piece terá um reboot. Olá, gente, quem fala aqui é o Polemos do Rio de Janeiro. Você sabe o que é Kisho Tenketsu? Não? Então a gente vai explicar hoje pra você. Olá pessoal, eu sou o Kilua e eu leio mangás e HQs escutando Beethoven. Só queria compartilhar esse fato. E aí, Vê, aqui de São Paulo, capital. Só queria deixar avisado que a Saikai é melhor que Marvel e DC. Aqui é Tisso, o grande deus herege, e graças a Deus o mangá tá engolindo a mídia de HQ. É isso, gente, como todos puderam ver, hoje nós vamos falar de um tema polêmico, HQs versus mangás, né? E vamos contar um pouco, né, da interação, das diferenças entre as duas e os públicos, né, que as consomem. Então, vamos lá! Então, gente, hoje nós vamos tratar, né, dos mangás e HQs, né, que são as mídias bastante populares, né, os mangás, eles entraram, né, mais fortemente no ocidente, década de 90 pra cá, né, antes era tudo dominado pelas HQs, né, as HQs agora se tornaram um ramo mais nichado, né, eu falo isso de experiência própria, eu nunca toquei no HQ físico, nem também tive interesse de procurar algo digital, já toquei em mangá físico, né, e procurando mangás, então, pra mim, né, os mangás eles se tornam mais palpáveis. E, como vocês viram na minha frase de abertura, tem o grande problema desses inícios, né? E você fica meio perdida por não saber começar, né? Então, eu tenho um grande contato, né, com esse tipo de mídia, por isso que a gente tem aqui o Carlos, né, e o Vieira, que foram as duas pessoas que propuseram essa pauta, né, dos HQs, né, falar um pouco sobre as HQs, parando elas com os mangás, né. Carlos, ele já é o nosso tio aqui, literalmente, tá, gente? Carlos tem a idade de ser tio de todo mundo aqui, inclusive o Kilo, que é o mais velho. Então ele é, né, velha guarda, ele sabe aquele cheiro, aquela HQ ali nova saindo da banca. Ele vai falar um pouco, né, dele, as HQs, né, o caminho que ele teve com as HQs. E depois o Vieira pode falar também, né, um pouco sobre isso. Vamos lá, Carlos, fala aí, como você entrou no mundo das HQs? A questão da idade, tem aquele modelinho que comprava a revistinha na banca de jornal. Basicamente, você tinha algumas publicações, né, porque eu era adolescente, e a minha porta de entrada foi Conan, foi uma febre durante um bom período. Aí depois você tem também cada vez mais forte, ficou mais forte durante um bom tempo, Marvel e DC, né, uma certa disputa até das duas, né, personagens como Batman, Superman, né, o Homem-Aranha, e os X-Men, né, aqui na década de 90 os X-Men no Brasil teve um boom muito grande, vendia muita revista, mas assim, já logo de início eu comecei a notar uma coisa que me incomodava muito. Você tinha muitas histórias, diversos universos ocorrendo ao mesmo tempo. Só pra você ter ideia, chegou uma época que você tinha 3 revistas do Homem-Aranha, cada um contando uma história num universo diferente, com roteiristas diferentes, com arte, né, artistas, né, desenhistas, ilustradores diferentes. E é muito ruim isso, né, porque tinha gente que, a gente dizia que o cara era especialista em agrupar essas informações, né, sem falar nos reboots, né, que era muito cansativo, porque, por exemplo, a DC fez vários reboots, a Marvel também fez seus reboots, e aí o que você acompanhava meio que fica largado, né, e começa tudo de novo, né. Então eu acho que isso aí também, a gente vai, com certeza vou falar mais na frente, os mangás não tem não traz essa dificuldade pro seu leitor. Engraçado que o primeiro mangá que eu tive contato ainda foi no século passado, foi o Lobo Solitário. Ele é um mangá que fez sucesso assim no Rio de Janeiro com a galera comprava na banca de jornal também. Era um papel mais simples, né, um papel de jornal mais simples, coisa e tal. A gente até tinha essa coisa de comparar a qualidade de um do outro, mas ele fez muito sucesso, o Lobo Solitário. Depois eu tive contato com uma obra chamada Hokuto no Ken. Eu tenho até aqui alguns, estou tentando completar a coleção dele até hoje, e ele era muito pautado assim nesse universo, e que era uma coisa diferente, né, a narrativa era diferente, então acho que casou muito bem, e ele tem essa vantagem que eu acho que é maravilhoso, que você tá lá, volume 1, começa no volume 1, não tem volume 1, e aí tem um outro universo da mesma obra, volume 2, não, a obra ela tem continuidade, isso acho que foi muito atraente também, e o preço, né, barateou muito, pois com o mangá você lia muito mais páginas, com um valor
ficou mais acessível. As revistinhas de quadrinhos às vezes eram mais fininhas, né? E o preço começava a ficar salgado. Mas a minha experiência foi isso mesmo. Foi com o Conan, foi o primeiro. Herói, né? A visão de herói era essa. Não é... Aí depois começou a entrar os famosos super-heróis e tal. E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas devem ficar chateadas, mas indubitavelmente é um gênero, quadrinho de super-herói principalmente, é um gênero muito pro público masculino, né? O mangá não tem isso, o mangá é muito mais aberto para público também. Eu acho que isso aí também foi também uma outra forma de dar sucesso, né, para essa mídia tá entrando com força, né? Tem tudo quanto é jeito. O primeiro mesmo foi o HQ, mas depois quando começou a entrar no Brasil, já comecei a ler os primeiros mangás que já estavam nas bancas de jornais também. Tava muito sorte. É bem esse o caminho, né? Se você não realmente não pegou aquele amor, né, verdadeiro pelas HQs, você vai acabar migrando pelo quesito preço, né? E tipo, você ficar puto com os reboots. Vai acabar chegando nesse ponto, eu acho, né? Visão aqui. Então, meu primeiro contato com HQ foi logo quando eu tinha 6 ou 7 anos, que um colega da minha escola, que eu não lembro quem era, começou a trazer revistinha do Homem-Aranha. Todo dia ele trazia. Aí então eu me interessei, porque eu assistia bastante aquele desenho da Cartoon do Homem-Aranha. Eu fui lendo e vendo lá eles derrotando o vilão, etc. Só que eu fui percebendo que sempre era uma história diferente, que era um vilão diferente, era tudo diferente. Eu comecei a achar estranho. Aí depois eu meio que deixei de lado. Eu fiquei muitos anos sem tocar em uma HQ, só com o pessoal comentando mesmo. Mas aí então, lá quando eu tinha 11, 10 anos, abri uma biblioteca perto de casa e eu fui lá, que eu não tinha nada pra fazer. Aí então, acho que eu tava procurando o Homem-Aranha, HQ do Homem-Aranha pra ler, fazia tempo que eu não lia uma. Foi que então que eu encontrei o mangá do Dragon Ball. E eu falei, ué, Dragon Ball não era só desenho? Eu falei, então, que eu peguei, eu comecei a ler. Eu fui percebendo que tinha meio que uma continuidade a história do Dragon Ball, que eu comecei lendo a saga Saiyajin, depois a saga Freezer. Aí então, até o dia de hoje, eu prefiro mangá. Tipo, eu também gosto de HQ, mas é bem pouco que eu leio. Mas eu sempre fico por dentro, quando acontece tipo uma super saga. Eu vejo umas reviews também. Mas no geral é mais mangá mesmo, como o Carlos falou, que tem continuidade. Você sabe aonde começa, aonde termina. E por aí vai. De novo, né? Voltamos pro ponto que eu acho que é o que mata, né? Pra todo mundo aqui começar. É o reboot, cara. O reboot Jet. Então vamos lá, Kilo. Você já tocou em você que é mais velho que eu e o Tisso? Já tocou em HQ, cara? Já teve interesse de ler alguma coisa? Rapaz, pra mim começou assim, né, que, tipo, tinha os desenhos e tal, assistia, os animes também, né, aqueles desenhos, na época eu nem sabia que, tipo assim, que era do Japão. Pra mim era só o desenho estranho. Só depois que eu fui perceber que aquela mídia não era, tipo, original daquela mídia, entendeu? Tinha um quadrinho, tinha todo esse outro universo por trás. Então eu tentei ir, primeiro, como eu assistia muito esses heróis, né? Esses desenhos de heróis, eu tentei ir pras HQs. E eu tive esse problema que é difícil de você entrar. Não tem assim por onde você começar. Você quer começar, por exemplo, você vai começar por Homem-Aranha. Ou vai começar por Batman. Não é tão fácil assim achar uma porta de entrada. Pra uma criança, um adolescente, um leitor novo. Então eu meio que desisti. Até comprei assim umas revistinhas e tal, só por curiosidade, pra ler as páginas, pra ter um contato assim mais próximo, né? Mais físico mesmo. Só que tipo, a maioria eu nem tenho mais, tipo, mudando de casa, e às vezes você não quer levar tanta coisa, e você joga aquele negócio pro mato, dá pras crianças printar, colorir. As únicas que eu tenho aqui em casa é uma da Tex, gosto bastante das histórias deles. E depois que eu fui pro mangá, parece que, sabe quando você entra num lugar e fala, não, eu pertenço a esse lugar? Foi bem assim. Conheci o mangá, falei, não, eu pertenço a esse lugar, eu quero estar aqui, eu quero participar dessa coisa, eu quero, tipo, fazer, escrever, eu até tentei desenhar, e não consegui, claro. Mas o mangá, eu acho que tem essa facilidade pro cara chegar, porque você não precisa ir pra um herói ou pra uma história qualquer lá que você assiste um desenho. Você pode, tipo, você pode ser uma garota, pode ser um garoto, pode gostar de terror, pode gostar de fantasia, pode gostar de uma coisa mais histórica, porque você vai chegar lá, você vai, tipo, entrar num site, entrar numa loja de quadrinho, você fala, não, eu quero tal história sobre isso e isso, você vai encontrar um mangá sobre aquilo. Então eu acho que isso é um ponto bastante importante pros mangás. Isso é mais ou menos a mesma coisa que eu. Nunca tocou, na verdade tocou só em Sandman, mas nem chegou a ler. Tisso, conta aí teu depoimento. Tenho comentário pra fazer, não sobre coisa que eu vi, mas sim sobre a mídia em si. Cheguei, acho que uma vez a comprar uma HQ do Deadpool, porque era a época do hype do filme, o personagem tava em alta e eu não entendi porra nenhuma. Cheguei a ler Sandman, só que Sandman é uma HQ um pouco mais diferente. Ela não tem muito uma interação com outros universos, ela é só ela mesma. A linha narrativa termina e começa na obra em si do Sandman, embora tenha vários artistas ao longo dela. E também no início ela tem um crossover com a Liga da Justiça e o Constantine. Mas em geral o Sandman é bem separada, não precisa de
muito mais pra ler ela. A questão é que sempre tem um nome específico pra isso, é linha temporal flutuante, acho que é esse o nome. Que é a linha temporal de quando uma obra não quer sair do cerne de normalidade, como eu posso explicar. Tipo, os Simpsons tem isso muito bem explicado, que é, tu vai ver o episódio dos Simpsons de 80, quando lançou, e os episódios hoje em dia, por exemplo. Praticamente quase nada mudou, isso é uma linha flutuante, ela não necessita de uma evolução pro mundo acontecer. A Mônica também tem isso, que até piada da própria obra que os personagens estão fazendo 10 anos, 7 anos a 70 anos, coisa do tipo, é engraçado até. Eu nunca tive gosto por essas obras, digamos assim, porque mais em obra visual, obra literária eu literalmente quase nunca li. Obra visual, toda obra que tem esse negócio de ser uma evolução da personagem começar no ponto A e pro ponto B, como Dragon Ball, ir pra saga A, pra saga B e ter uma evolução nisso, sempre me foi muito mais palpável, muito mais atrativo isso, e acho que por essa coisa ser muito mais atrativa, eu nunca fiquei hypado com HQ, porque eu sempre soube que HQ nunca ia ter isso. Daí eu sempre comecei pelos animes, daí depois raramente eu fui pro mangá, inclusive tem uma coleção, a coleção de mangás mais deprimente que tá do meu lado, que é tudo mangá incompleto. Mas eu nunca me importei com HQ. Isso tem a mesma coleção que a minha. Eu até pensei em comprar box de mangá ou coisa do tipo, pra tentar compor cenário, só que é caro pra caralho. E eu sei que eu não vou ler o mangá, essa é a pior parte. Como vocês puderam ver, gente, aqui a gente tá tratando mais das HQs famosas, tá? A gente sabe que tem HQs que sim, tem o início, meio, final, mas essas não são as que chegam realmente pra gente, né? Tá falando aqui das HQs de herói, das duas grandes empresas, né? É Super-Homem, Liga da Justiça, enfim, tal aí, essa galera aí que... As HQs infinitas, né? Ah, não, essa é o Homem-Aranha da versão tal, da versão da pessoa tal. Tem nada a ver com o criador, foi designado pela empresa pra fazer, pra lá tem sua cultura, né? Então, se tá dando certo e tá dando dinheiro, quem sou eu, um Harris Mortal de Fortaleza, competir com essas duas grandes empresas, né? O problema é que não tá dando mais dinheiro, né, Matheus? Quando eles estão amargando uma queda muito brusca, e aí eu até aproveitar pra falar que eu tava lendo as notícias estrangeiras, o One Piece bateu o Batman ano passado, durante a pandemia. Bateu lá nos Estados Unidos em venda o One Piece. O Kimetsu no Yaiba, né, o Demon Slayer, bateu também uma pancada de títulos, tanto da Marvel como da DC, e eles ficaram muito assustados. Eu quero fazer uns comentários que eu fico vendo umas coisas por fora. A mídia de HQ, não sei se em todo mundo, mas nos Estados Unidos foi assim. Eles tiveram que mudar a denominação, não sei se é mídia de HQ ou mídia de quadrinhos, sei lá, pra incluir mangás junto, pra não ficar tão depressivo. Porque a mídia de HQ tava vindo tão pouco e os mangás estão vindo tão mais, teve que mesclar pra de HQs não ficar tão fodida. A DC, se não me engano, da top 50, sei lá, do mês, normalmente, só tinha duas. E normalmente sempre era do Batman. Tá muito complicado pra eles lá. E esse aqui a gente entra no nosso primeiro ponto da pauta, né? Da pauta verdadeira que a gente já passou a introdução aqui. Nossa, né? É os mercados, né? Os mercados e o público que cada mídia atinge, né? As HQs, creio eu, elas estão muito restritas aos Estados Unidos. Elas não têm entrada em outros lugares. Porque, primeiro de tudo, são caras, como o Carlos disse, era cara naquela época, né? Na década de 90. Hoje em dia é um tiro no estômago. Ela é muito nichada. Você já sabe que, como diz, você não vai conseguir terminar aquela obra, colecionar um inferno. Primeiro de tudo, você não consegue encontrar um vendedor que tem um suprimento constante, né? A não ser que você vá em locais específicos. Então é uma tragédia você conseguir pegar, né? Sem falar que no Brasil, né, o grande acesso de mangás, querendo ou não, ainda é pirata. A gente tem uma infinidade de que trabalham, né, trazendo traduções, né, para o Brasil e popularizando, né, a gente não tem esse trabalho com as HQs, eu posso estar meio nichado de busca, mas, cara, eu não acho muito fácil um HQ, já vi, sim, alguns sites, assim, HQs traduzidas, né, mas aí cai, por ser aqui no Ocidente, por estar próximo dos Estados Unidos, e o Scan começa a arriscar nisso, ela é arriscada a tomar o advogado, né, na porta dela e paga o processo, coisa que com mangá, você só tem que ter cuidado quando o mangá é trazido e se você estiver ganhando algum tipo de monetização em si. A empresa mãe, ela tá do outro lado do planeta. Ela não tá prestando atenção no Brasil, se o Brasil tá pirateando a obra dela ou não. Então, né, essa competição, né, de um lado ser muito acessível, ter uma variedade
uniforme, gente, podem imaginar qualquer tipo de coisa. Você vai ter, né, um mangá. Eu quero um tipo de mangá que tenha sobre tipo sanguíneo, você vai encontrar. Eu quero encontrar um sobre doenças, você vai encontrar. Os japoneses conseguem fazer isso. Eles conseguem fazer sobre qualquer tipo de tema que você tem. E os Estados Unidos e as HQs, né, além de ser um imaginário popular apenas super-herói, eu sei que existem outros gêneros de HQ, mas, cara, você olha pra aquilo e... Bom, não dá, né? Também tem a parte do público jovem, né? Que o jovem ela já deixou aquele imaginário do super-herói que vai trazer o benefício pra nação e etc. O negócio agora, né, é ser copiar o Kirito, o personagem lá do mangá, né, manhwa, enfim. É o B10, o fodão, que não se importa com retidão, não tem aqueles valores moralmente aceitáveis, né? Coisas que você encontra nos heróis, por exemplo. Capitão América. Capitão América, ele é o estilo do que você deve ser. O Super-Homem, idem. Já a molecada hoje em dia não tá mais ligando. Pelo menos na minha infância, né? Eu tenho 3 hoje. Eu nunca olhei pros heróis e disse, nossa, como eu queria ser o Super-Homem. Eu quero completar que eu não suporto o conceito de super-herói. Independente de quem tá fazendo, seja, sei lá, Marvel, DC, teve aquele The Boys, o nome? The Boys. Teve aquele outro lado que é desenho, que é o Omni-Man, qual é o nome daquela porra? Invencível. São de outras editoras, né? Ainda é HQ de certo modo, eu acho. A história já é fechada, né? Isso pelo menos tem essa vantagem, né? Dá pra você colecionar Invencível, né? Nem Boku no Hero foi tão aceitável, eu diria. Essa ideia de super-herói é uma coisa que me irrita muito. É uma coisa... É aquele... Qual o nome? Suspensão de descrença. Eu não consigo ter suspensão de descrença pra imaginar que um super-herói existe. Mas aí o mangá lida com... o que o Matheus falou. Tá lá, mas ele não é como o modelo... Por exemplo, nas comics tem, que é o modelo da retidão, né? Isso também eu acho interessante. Acho que o mangá trouxe o herói mais pra perto da gente, né? Você se reconhece nas falhas dele também, né? Não é todo perfeito. É um herói mais humano, no caso. Mas uma coisa que eu tava observando é que no mercado do comic, e é isso que talvez tenha atrapalhado muito, você tem o que eles chamam da Big Two, né? São as duas grandes, que é a Marvel e DC. Que colapsou muito e durante muito tempo escondeu aqui, por exemplo, do público brasileiro a existência de outros editores. Por exemplo, você falou do Invencível da Image. Tem coletâneas assim que são fechadas. Por exemplo, o Spawn, acho que é o mais famoso da Image. Ele já trabalha já na toada de séries fechadas. Você compra a série, tá lá, fechada, a história é fechada. A Valiant também, que é uma outra que também começou a entrar no Brasil, também trabalha. Você compra lá. Divinity vai vir em 7 volumes, você fecha 7 volumes, fechou a história ali, acabou. Não tem um outro universo, não, vai ser fechado. Eu acho que já é uma resposta desses caras já observando essa mudança de mercado. Porque o mercado, ele mudou, né? Porque a clientela mudou também, né? Uma geração diferente, como você falou. Essa geração não tá muito ligando pra questão do herói, como você falou, né? O herói como símbolo de retidão, não é nada. Ele quer ver um herói próximo dele, né? Um herói mais falho, mais palpável, né? O Matheus falou no início do cast, pelo menos eu acho que foi no início, lá pelos anos... Em 1997, mais ou menos, que começou o grande boom de animes multiculturalmente, multimídia, que os Estados Unidos começaram a ver os animes de forma mais aceitável, começou a ter essa cultura asiática invadindo os Estados Unidos, etc. Daí pegou um pouco desse cerne de como é contada a história mídia e de como é contada de outra. O Brasil, nesse sentido, a cultura do anime ela entrou com mais força no Brasil antes de entrar nos Estados Unidos, né? É por causa da imigração. Tem o Cowboy Bebop, que é um fenômeno muito forte nos Estados Unidos, o Cowboy Bebop. As pessoas não sabem, inclusive a Netflix tentou surfar nessa onda e falhou rigorosamente, parece que não entendeu porcaria nenhuma do que era. O Ghost in the Shell também teve uma... E a Alita, né? Tantos que viraram filme esses dois, né? Mas assim, você vê que são coisas com uma pegada mais sci-fi, são obras de mangá com uma pegada futurista, sci-fi, talvez tenha entrado nisso. Mas a gente entrou aqui com o CDZ já muito cedo, o CDZ entrou aqui. E o Hakusho foi um sucesso estrondoso. Eu me lembro que a molecada era CDZ, Yu Hakusho e Dragon Ball. E quando veio Dragon Ball foi muito legal, porque você acompanhava, acho que eu achava legal, você acompanhava a história do Goku, o Goku criança. A pessoa acompanhava na TV os episódios do Goku criança, aí vinha depois o Goku casava, cara. As pessoas falavam, caraca, o Goku, cara, tipo assim, o moleque cresceu junto com o personagem, né? Isso foi muito legal. O legal que teve Dragon Ball, principalmente o primeiro. O Dragon Ball Z foi mais puxado pra anime, mas o Dragon Ball clássico era bem mais pessoal pra comédia, daria muito bem pra falar que é só um desenho aleatório. Agora, o Dragon Ball Z é mais um anime mesmo. Então aí tem isso, entendeu? Há uma identificação muito forte do público com as histórias, porque as histórias
que fazem sentido. Cara, tem história como agora eu vou falar como leitor de HQ. O problema também que o que acontece na HQ é que você tem um público que é muito esotérico, no sentido que às vezes é muito fechado. Quem quer entrar, às vezes, tem uns caras que chegam a ser chatos, sabe? Aquela coisa de clubista, coisa e tal. Então, por exemplo, tem histórias de HQ antigas que, cara, são fabulosas. Porra, do Lanterna Verde que destrói metade do universo, ele surta. Porra, é uma saga maravilhosa. Se os caras fizessem como uma graphic novel igual o Sandman é uma graphic novel, começo, meio e fim. Mas não, aí os caras continuam persistindo no formato de revistinha mensal. Isso é um porre, cara. Cara, é muito chato. Porque como eu tava falando pra você, pra quem gosta das histórias antigas, vai vendo essas histórias novas também, a identificação, parece que os caras não estão querendo acompanhar o público. Então realmente o mangá, o manhwa e a versão coreana e a versão chinesa, pra mim vão tomar o mercado, inevitavelmente vão tomar o mercado, porque o pessoal também de lá não tá sabendo se adaptar. Há uma tomada de mercado, mas também é uma perda de mercado, né? Juntou as duas partes. A comic, né? Eu chamar de comic, né? O modelo ocidental. Tá perdendo espaço porque ainda insiste em certas fórmulas e tenta inova pelo lado errado. E o mangá não, o mangá ele traz todas as possibilidades. Porra, tu pegou o Doctor Stone, porra, não gostei disso aqui. Vou pegar o Fire Force, tu pega o Fire... Aí tu acompanha o Fire Force. Tu pode soltar um e pegar outro, entendeu? Porque você tem vários tipos. Tem até um autor, um ilustrador famoso que fez várias obras trabalhou pra DC, pra Marvel durante muito tempo. Ele tá falando que agora ele tá acompanhando, ele tá adorando acompanhar o mangá de pesca. Tem ideia do que é isso, cara? Slow Drop? Deve ser, porque ele falou assim, ele tá vidrado, ele acompanha o mangá de pesca. E ele falou, sabe o quê? Que ele conheceu esse mangá lendo por um acaso, ele entrou na internet e viu. Provavelmente deve ter sido na Scan. E aí ele se admirou e aí ele compra. Então tem muita gente comprando hoje também o mangá, porque as scans, como o Matheus falou, sério isso. Então você vê que a própria internet favorece esse jogo. Se o cara tenta fazer uma scan do Homem-Aranha, é como o Matheus falou, vai bater na porta, vai tomar direito autoral, vai ter que responder processo na justiça. É um problema muito sério isso também. Mais uma dificuldade. O de mercado é um mercado de via única. Obras do Oriente, né, que a gente traz Coreia, Japão e que são os 3 grandes polos, o Japão ainda é o grande polo, né? O Japão indiscutivelmente é o grande polo. Seguido pela Coreia do Sul e agora a China correndo lá atrás. São os 3, né? Os 3 que fazem, né? Elas conseguem entrar muito fácil no Ocidente. Mas as HQs, elas não passam da Europa. Tem como? Passam nem a pau. Veja tudo, você tem diferenças culturais enormes, né? Embora a gente veja aquela escola do Japão e diga, mano, isso não é igual a minha. Mas você, releva porque os personagens são bons, a história é boa, simplesmente tem aquele ente safado. Você vai acompanhando a história. Agora, cara, as HQs não conseguem entrar. Você não vai... Você pode até encontrar em um local escondido lá naquela loja, naquela rua lá do Japão. Mas, mano, como grande mídia, você não vai conseguir. Você não vai ter entrada. Vai ser um negócio nichado. Teve um personagem que conseguiu entrar no mercado japonês e foi da melhor forma possível. Sabe quem? Spider-Man. O Homem-Aranha japonês. Teve, né? Uma das melhores maravilhas do mundo. Não, assim, conhece os heróis, por exemplo, o quadrinho não entra muito filme, entra muita série. Não, mas transformaram o Spider-Man num tokusatsu, isso foi genial. Ele entra em outros formatos de mídia, mas o formato comic, HQ, ele não entra lá. O mercado lá é interessante, o japonês ele faz ainda, o mercado dele é voltado pra ele faz o mangá voltado pro mercado dele, que é um mercado forte. Mas agora já tem alguns mangás que eu já noto tá sendo feita também, o cara já faz pensando no ocidente. Boku no Hero é um exemplo excelente disso, por isso que ele também tem uma certa entrada no ocidente, né? Por exemplo, quando o Oda fala que ele fez os personagens do One Piece, ele fala se eles fossem no mundo real, ele começa a dar nacionalidade, aí ele diz que o Zoro é japonês, mas a Robin é russa, o Sanji seria um francês, a Nami seria uma sueca. O brasileiro. O brasileiro, né, por causa daquele jeitão que ele é espalhafatoso, o Frank seria americano, o Chopper seria não sei o quê. Quando ele começa a dar essas nacionalidades, eu já falo, os caras já estão começando a observar isso, porque eles sabem, cara, que quando eles entrarem no ocidente mesmo, um mercado que eles vão ganhar muito dinheiro. Mas eles ainda fazem o voltado pra eles. Tem uma série muito antiga chamada Monster. Nossa, essa boa, hein? Não é shonen, é um seinen. Cara, aquilo ali, eu li muita graphic novel europeia, até americana, que não é o quadrinho tradicional, é graphic novel de histórias de policial, de suspense, coisa e tal. Mas eu nunca li uma coisa como o Monster faz, cara, em termos de suspense. Tem um lance do cara que é o psicopata, coisa e tal. A forma como o cara faz aquilo, aí eu falo, só essa linguagem
linguagem do mangá conseguiu trazer isso. As outras linguagens não chegam perto dela nesse sentido, pelo menos não nas que eu li. Então isso aí você vê, o cara consegue também falar pra gente. Eu sou um ocidental lendo o material do cara. E eu me sinto, eu consigo entender, entendeu? Eu consigo dialogar com isso. Eles não, talvez não consigam, eles não conseguem dialogar com as comics ocidentais. É mais difícil, né? E aí a gente entra no outro ponto que tu falou, né? Na parte do financiamento, que é o mercado. O mercado, como o Carlos disse hoje, eu entrei no último de animes, ou seja, eu sou da época de 2012, que foi aquele boom, né? Que trouxe muita gente pro mercado de animes e mangás. E aí que tá, naquela época, quando a gente entrava em discussão, né, nos fóruns da internet, etc., diziam, cara, por que tá reclamando? Isso nunca vai interferir no que eles vão fazer. Nunca vai interferir, vírgula, porque como o Carlos falou, a gente já tá começando a responder por uma fatia importante do mercado. Hoje em dia você não vai mais ter televisão passando anime. E isso é tudo doido. Como era o caso da Band passando Dragon Ball Super às 3 da manhã. Maluco, o que eles achavam que ia acontecer? Agora deixa o cara mais velho falar aqui. Vocês não eram provavelmente nascidos, se vocês eram nascidos, vocês eram bebês, então não vão saber disso. Como é que fazia assim pra você poder ver os animes? Por exemplo, Hokuto no Ken, Cowboy Bebop, como é que a gente via? Fita, né? Fita porque tinha lá no bairro da Liberdade, e os camaradas, obviamente, comunidade japonesa fora do Japão, a maior é no Brasil, né? E os caras conseguiam trazer esses materiais, coisas e tal, e muitas delas eram legendadas em inglês, não eram nem legendadas em português. E a gente via por fita, VHS, que é uma coisa... Existia uma coisa chamada fita VHS, você que é mais novo depois procurou na internet, a título de curiosidade. Aí veio uma TV chamada Rede Manchete, do Block, que acabou, inclusive, e tinha umas novelas Pantanal, coisa e tal, mas o que estourou a audiência de tarde deles, inclusive, deitando e rolando em cima da audiência da Globo naquela época, foi a exibição dos animes. O primeiro foi CDZ, e eu vou te dizer, CDZ era uma coqueluche, ninguém queria comprar o boneco do CDZ. Um dia eu vi criança brincando na rua, eu sou o C, tentando imitar aquela corrida meio de lado, com máscara do CDZ. Aí depois entrou um que foi muito sucesso, que a dublagem também fortaleceu muito, que era o Yu Yu Hakusho, tinha uma dublagem maravilhosa, dublagem. Pô, você pega a dublagem do Yu Hakusho tu morre de rir. Depois entrou o Dragon Ball, aí começou a entrar, aí a Manchete botou isso de uma forma assim que estourou a boca do balão. Começou a ter umas primeiras coisas como se fosse cosplay, encontros de pessoas. Muito amador, mas já tinha alguma coisa de o pessoal começar a trocar. E aí eu acho que a partir disso, o camarada notou o seguinte, cara, essa parada, entendeu? O público simpatizou, o público brasileiro simpatizou muito rápido através do anime, né? Mas eu tô falando, porque ainda o mangá, na minha época, ainda era um mangá assim, a gente sabia que tinha uns moleques lá do Cefete lá que trocavam, mostravam, prestavam pro outro, coisa e tal, e vendiam, poucos títulos eram vendidos no banco de jornal. Acho que o primeiro título foi o Lobo Solitário mesmo, não lembro se tinha um outro antes. O Hokuto no Ken depois e tinha outro. O Monster eu só comprei numa livraria na zona sul do Rio de Janeiro. Eu consegui comprar um Monster. Comprei o primeiro volume de Monster em espanhol. Você vê como é que era o mercado hoje, né? E hoje a gente tem as editoras, a mesma editora que é licenciada pra Marvel e pra DC, tá aí publicando os mangás, né? Que é a Panini, você tem a JBC também. Quer dizer, a galera sabe que o mercado vai ser conquistado. Tem uma coisa dos coreanos que eu acho que o estilo manhwa, ele é feito para leitura digital, né? Já perceberam isso? O design é digital. E eu acho que isso aí vai... Eu falou que Tower of God teve 4,5 bilhões de visualizações. Tem ideia do que é isso online? Mas mangá, cara, também é muito fácil de ser adaptado pra mídia digital. Sim, não, dá pra tu ler, mas eles já fazem um design voltado pra leitura de rolagem de celular, né? Que lá não existe editora de mangá lá na Coreia, é tudo independente. Não, tem editoras sim, elas são pequenininhas, mas tem. A Wood, não sei o que, Wood que pega algumas obras, tem umas 3 ou 4 lá. Você olhando, quando você passar no final, você vê lá. São pequenas, não é nenhuma Kodansha, não é nenhuma Shueisha lá da Jump, não é essas peso pesado, né? A Shonen Jump, por exemplo, é pesadíssima, não é? Mas eles têm sim a estrutura é diferente, que a estrutura digital é uma estrutura mais leve, né, Matheus? Você fazendo no digital é muito mais fácil o mangá é impresso, né? Entendeu? Só pra poder concluir isso aqui que eu peguei essa informação. O Solo Leveling na Amazon americana esgotou em uma semana o estoque dos caras lá. Acho que era papo de mais de quase 1 milhão de cópias em inglês do Solo Leveling, primeiro volume do Solo Leveling. Quer dizer, nego teve contato com ela numa scan, né, pra ler no celular e vendeu o físico. É isso que eu te falo. O mercado acaba se alimentando da Scan também. A Scan meio que ajuda também, né? O anime ajuda a vender mais, né? Então isso é muito louco. Na HQ você não tem esse fenômeno. Aí eu volto, né, aquele ponto do olhar pra além do Japão, né? Que essas editoras
olhar pra além dos seus países, né? Cada visualização que você dá é dinheiro entrando no mangá idem, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ter verdadeiramente no futuro entrando mais forte essas... É tipo como se fosse stream mangás, né? Não sei se existe algo semelhante a isso, mas que vão competir com as scans, né? Sendo pagas, etc. O que eu quero falar é isso. É aquela coisa do que a gente dizia antes, lá uns 10 anos atrás, do mano, eles nunca vão se importar com você. A gente já tem aquela, eles nunca vão se importar com você, vírgula. Já tá se tornando um ponto forte de dinheiro entrando. O focal disso é a China, né? Cara, vocês têm noção de quanto dinheiro a China dá pro Japão, né? Assim, as editoras japonesas em termos de streaming? Cara, de dinheiro é algo muito grande. Algumas coisas já estão se mudando pra moldar, né? Pra ficar mais palatável pro público, né? E você pode até ver algumas das obras, algumas das comics, né? Elas estão começando a ter adaptações em estúdios japoneses, que têm tecnologia melhor, são mais abaratados no negócio. A Tower of God coreano foi adaptado por um estúdio japonês, o... God of High School. God of High School, e Solo Leveling tá sendo discutido também pra ser algum estúdio japonês animar. Isso é o quê? Não é aquela coisa do tipo, nós fazemos aquela coisa e não mudamos. Não. Olhando o mercado, olhando o cliente, olhando o que ele quer, cara, vão fazendo a nota, né? E aí o que acontece? A gente já teve alguns 2D chineses, mas você vê como eles atrás, né? Então os chineses, eles vão procurar essa mídia japonesa ainda. E isso é engraçado. Tem muito gerente, dono de as equipes administrativas de chineses indo fazer estágio, indo aprender com o Japão. Por quê? Pra quê? Lá no futuro você começar a criar uma concorrência, né? Pro Japão isso é o quê? No primeiro momento, mão de obra barata. O cara vem ser escravizado aqui. Literalmente alimentando seu concorrente. Eu vou falar de umas obras aqui que tem animação chinesa, tá? Não foi feita por estúdio japonês, que são coisas lindas de se ver. O Fog of Free Hill tem só 3 volumes, mas você olha esse negócio é pesado. Você tem o King's Avatar, já tem duas temporadas. Assim, a animação que você vê que é animação feita num estilo assim, profissa. Eles vão chegar lá, obviamente. Mas você vê, eles também alimentam o mercado chinês, né? Japonês. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O Kingdom, pra mim, vai estourar assim que o One Piece finalizar. Kingdom vai estourar, porque Kingdom tem já tá aumentando muito em vendas lá no Japão. Já é o terceiro mais vende, colado com One Piece. E o que acontece? O Kingdom, ele teve uma adaptação de anime primeira temporada horrorosa, porque eles optaram fazer tudo no CGI, mas aquele CGI mais cagado possível, estilo aquela porcaria lá, a obra do mangá até que é legal, mas a animação também é horrível, tô nem conseguindo lembrar o nome tão traumático que é, mas é horrível. A primeira temporada foi horrível. Se tu falar mais alguns detalhes a mais, eu acho que vou saber qual é essa. O que? Berserk 2016? Eu vou lembrar depois o nome, eu falo, a primeira temporada horrível do Kingdom. A história do mangá é tão forte que os chineses chegaram e botaram dinheiro, e o estúdio tomou vergonha na cara e da segunda temporada em diante começou a fazer no modo tradicional, porque entrou a grana pra fazer, né? O CGI vem porque por que parece ele é mais barato. E aí, rapaz, a audiência aumentou e o negócio agora já tá em 4ª temporada e já estão assinando a 3ª, porque a história é longa pra cacete, né? É simplesmente a história da guerra entre os 7 reinos lá na China, né? Então, você vê, o chinês fortaleceu. Tá tendo o que também foi fortalecido pelo mercado chinês, muito forte no mercado chinês, né? E o que as pessoas não sabem, você já tem editora de mangá feita na França. Por exemplo, o Eu de Tênis, que é aqueles 2 brasileiros, eles contribuem não só para algumas obras no Japão, mas eles também têm contribuições junto com essa editora francesa. E tem uns caras agora que eu ouvi falar no Reino Unido também tentando formar uma editora de mangá. Aí o cara fala, não pode ser mangá porque é fora do Japão. Mas quando a gente fala mangá, a gente já sabe como é que é o esquema. É o design, é a forma de contar a história, coisa e tal. Você pode até dizer que é outra coisa, mas você tá entendendo? Então você já vê em alguns países da Europa já nego se movimentando para tentar produzir algo nesse estilo. Então isso é ok. Isso já comprova que é inevitável a entrada no mercado ocidental. É inevitável, é imparável, e se as comics quiserem sobreviver, elas vão ter que fazer adaptações, né? E aí a gente entra no outro ponto, né, que é como que as HQs ainda conseguem sobreviver, né, que é a partir das séries e filmes. E convenhamos, não ajuda muito. Não. É uma coisa de louco. Qualquer filme mais porco que seja dá algo em torno de $1 bilhão. Jogo também, boneco, camisa, um monte de coisa. Os produtos licenciados que eles chamam, né? Dá muito dinheiro. O produto licenciado dá muito dinheiro. Cara, jogo não. Jogo é meio triste. Mas agora, série e filme, irmão, sabe aquela aposta garantida que todo capitalista gosta?
Não importa a merda que venha. Eu vou quebrar seu argumento aqui, cara. Vai lá, me quebre. Tava vendo comparações da fase 3 à fase 4 da Marvel. Já que a Marvel construiu um universo compartilhado, ela separou em fases. Da fase 3 seria o equivalente aos Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Em volta disso. A fase 4 é a atual, que veio depois do Ultimato. Fora o Homem-Aranha, É da Sony, na verdade, né? que é da Sony, que deu os 3 personagens lá do Homem-Aranha. Fora o Homem-Aranha, todos os outros filmes foram muito abaixo do esperado. Mas deu dinheiro. Deu lucro. É isso que a gente fala. Ainda tem hype, gera hype. É aquela coisa, os mangás se sustentam sozinhos. Eram os animes. A HQ não. A HQ não se sustenta sozinha. Ela não tem mais público pra sustentar sozinha. Matheus tá certíssimo. Então o que acontece? A mídia ainda consegue se sustentar com o seu nome por causa dos fãs. Isso é um fato. E não adianta você que é fã de HQ querer quebrar a minha cara. Você sabe que é verdade. Você tá certo, Matheus. A pessoa não pode reclamar, não. Você tem toda a razão. Eu te digo o seguinte: eu peguei os dados lá. A única HQ que tá vendendo minimamente com decência, mas tá bem abaixo do que já foi no passado, é o Batman. Só o Batman. O resto tá tudo muito assim, flopando, diminuindo, caindo muito. A cada mês é menos. De novo, o One Piece superou o Batman nos Estados Unidos, hein? Você vê como é que é a situação. One Piece. O Kimetsu no Yaiba vendeu 100 milhões de cópias. E olha que o One Piece é até considerado novo, perto do Batman. Todas as comics americanas juntas ano passado fez 10 milhões. Kimetsu Yaiba fez 10 vezes mais. Você tá entendendo o tamanho do negócio? Ah, mas aí você tá botando China, Eduardo. Você tá botando Carlos aí, a China, tá botando o Japão, tá botando todos os mercados. Todos os mercados, tudo bem. Mas a comic também é todo o mercado que tá sendo considerado. Eu quero comentar uma coisa do Batman que me veio à mente, que foi acho que é o exemplo mais recente que deu. De quando deu certo uma coisa muito aleatória e agora estão tentando extorquir o máximo de dinheiro que conseguem dessa coisa. Que foi a Arlequina. Acho que antes do Esquadrão Suicida, pensa, quantas vezes a Arlequina foi importante? Sei lá, ela foi criada no desenho do Batman de 90, se não me engano. 2012, 2014 ela não foi importante. Lançou o Esquadrão Suicida, ela tá em quase todo lugar agora. Foi o Injustice, foi a nova HQ, foi o Esquadrão Suicida 2, ela vai estar naquele novo jogo do Esquadrão Suicida próprio lá, e ela era uma personagem que ninguém liga. Ela nasceu primeiro num desenho do Batman, e aí inseriram ela nos quadrinhos. Acho que ela é o único caso de inverso, né? Uma animação pro quadrinho. Ela não existia nos quadrinhos. A Arlequina, o personagem foi criado numa série chamada The Batman, que fez sucesso, tá? Aquela antiga Batman clássico que falava grosso. Não, mas só pra ver como o sucesso, ele não consegue mais ser controlado nesse ponto. Teve que vir um personagem full aleatório só pra dar o mínimo de dinheiro. E tem que ser do Batman ainda por cima, não tem que ser um personagem mais longe disso, tem que ser no núcleo principal. Aproveitando que o assunto voltou pra HQ, eu tava pesquisando umas coisas, a Marvel e DC tem quase o quê? Uns 80, 90 anos, certo? Sim. Então eu fui vendo que eles contratam meio que uma equipe pra fazer as HQ, tipo, o pessoal aqui do cast, a gente vai contratar pra fazer uma HQ do Batman por 5, 6 anos. Aí depois de 5, 6 anos, vão trocar de equipe. E o que acontece? Acontece que cada equipe tem um ponto de vista diferente sobre o herói. É por isso que tem tanta HQ ruim. Porque um cara pensa, não, esse meu ponto de vista é o melhor, quando eu fazer, vai vender horrores. Não, quando o cara chega lá e faz, é uma bosta a história. Aí depois quando troca a equipe, é outro ponto de vista. E geralmente sempre tem treta. Que eu tava vendo, sempre tem uma treta com a equipe, com a editora. Porque são ideias criativas diferentes. Porque eu quero fazer um Batman mais sério, mais grossa, e o Carlos quer fazer um Batman mais humano, por dizer assim. Então é meio, por isso que também é decadência. Porque tem muitas histórias que não são feitas pelo mesmo roteirista. Mas porque a editora é dona do personagem. No mangá, acho que eu acredito também que no manhwa e numa versão coreana. Eu falo os dois manhwa, né? Eu não consigo falar o coreano ser manhwa e manhwa, né? A pronúncia é a mesma, só muda a letra. Nessas aqui, o mangaka, ele é o dono da história. Você tá entendendo? Então quando você fala Hunter x Hunter, é do Togashi. Ninguém mexe. Não, a editora, a gente sabe que as editoras fazem. Você sabe, Matheus, que a editora vai lá e dá umas orelhadas. O Isayama é prova disso. Não é que ninguém mexe no Togashi, que o Togashi não deixa mexer. Tem uma estátua lá e ele baixa a reverência pro Togashi. O Togashi, junto com foi daqueles pioneiros que fez a Jump ser o que é hoje. Mas o que eu tô te falando é o seguinte: o mangá, ele é dono da história. Ele a história dele, não tem esse papo de equipe. Ele pode ter uma equipe, mas vai trabalhar pra ele, segundo as ordens dele. A gente sabe que a editora, às vezes, buzina tanto e até meio que deixa alguns editores sofrem com isso. O Isayama lá do Attack on Titan, pra mim, o que aconteceu só pode ter sido editora. Ou que se beneficiou com isso foi o Naruto. Qual é o nome do cara? É, o Kishimoto, né? Benefício
comigo, porque aquilo é uma tristeza. Tenho certeza que a editora fala, pô, estica mais aí, Kishimoto. Porra, volta essa história mais pra frente, pô, puxa mais pra frente, coisa e tal. Mas o Kishimoto, grande histórico com o editor dele. Do editor tentar salvar um pouco a obra. Mas ainda você tem o mangaka ele é o dono da história. O comic não tem isso. Quem é o dono da história é a Marvel, é a DC, é a editora, é a dona. E aí, como você falou, os caras botam a equipe que quiser e faz, não tá bom, troca. E aí fica essa coisa louca. A gente concordou aqui, né, que o que ainda sustenta o mercado de HQs são as mídias visuais, né? A mídia audiovisual, que são os filmes e as séries. Porém, DC, ela flopou, então você fazer seu mega universo, né? Fracassou de maneira miserável. Foi um fracasso retumbante que, olha, isso se recuperar depois daquela. E aí, como sua contraparte, né, a gente teve o sucesso estrondoso que a Marvel fez com seu multiverso, né? E aí, nós chegamos na seguinte aí, mano, né? De novo. Porque uma hora, esse multiverso todo bonito, tudo maravilhoso, ele vai ter que chegar no final. E aí, eu simplesmente pegar, gente, sinto se vocês assistiram, olha, peguem tudo isso, foi uma alucinação, um sonho legal. Agora vocês têm que acompanhar a partir deste filme aqui. Nossa. DC, ela tem um ponto positivo que tá se deteriorando também, que é a animação. A animação do DC... São melhores. Só que agora, até eu ouvi um cara comentando, depois que entrou uma empresa que começou a animar também Mortal Kombat, começou tudo a ser rushado e a animação fica meio ruim, então as animações estão decaindo também. Então a DC não tá só ruim nesse ponto. A DC agora foi vendida, né? A Warner foi vendida, a Discovery Channel, e a possibilidade agora que a Discovery está estudando é licenciar o departamento da DC. Então ela vai licenciar para uma empresa, e aí a empresa, para poder ganhar dinheiro, ela vai ter que investir em fazer boas histórias. Se isso acontecer, talvez salve o selo DC, talvez salve o selo DC se isso acontecer. O que tá acontecendo com a Marvel provavelmente vai ser pegar, porque a Marvel não tinha só o Thanos e as Joias do Infinito. As Joias do Infinito é uma coisa principal do universo dela, mas ela tem outras merdas que ela pode explorar. Já tá sendo isso. Qual é o nome daqueles caras lá, do filme que ninguém liga, os Eternos? Eternos? Os caras importantes lá, os Celestiais. Isso aí. Eles nem são os mais poderosos. Você tem as entidades do universo, você tem o coração do universo, tem a joia do espírito, tem um monte de coisa que pode ser explorado. Eles podem explorar os Celestiais, pode explorar os X-Men e pode explorar o Galactus. Já dá mais 3 fases aí. Cada um com o vilão principal, pronto, tá aí. Tem muito pra alongar. Mas aí volta no que eu disse. Vai chegar uma hora do final. Não, a hora do final não vai chegar. Ela vai ocasionar da falta de criatividade de todo mundo já tá tão saturado que não vai dar mais pra bancar tanta coisa. Isso, mas eu acho que o gênero já tá ficando saturado em termos de cinema, né? Eu concordo. Como você falou, eu vi o pessoal comentando no Piratão e eu vi o Spider-Man, até porque eu queria ver o Tobey Maguire de novo. Foi o único que o nego falou que desceu. Agora, a da Viúva Negra foi flop, né? É flop que fala, né? É flop. Os Eternos, o nego falou mal pra caramba, sabe? Tem um tal de Shang-Chi que também que o nego não sabe de onde o nego tirou aquilo. O Shang-Chi foi um filme genial, porque o Shang-Chi foi feito com base no gênero Wuxia, coisa que a gente já tá muito acostumado na Saikai. Mas não deu certo, né? Pelo público não estranhou, né? Mas, não, o principal foi ele tentar fazer uma coisa que agradasse a China. E não agradou a China, não passou na China. Não agradou a China nem o Ocidente, né? Então você vê, eu acho que o gênero já começou a dar uma saturada. Talvez o que o Matheus falou vai ser mais próximo do que a gente possa imaginar, que eles vão ter que dar sei lá, Matheus, que eles vão fazer um reboot de filmes e séries? Fã que é fã, ele é foda, porque não interessa a merda, ele vai atrás. Não interessa se o Flash for fazer um outro Flashpoint, que o nome desse é engraçado, quem reseta as coisas é o Flash, né? Aí o que acontece? Você olha isso e diz, mano, eu assisti esse universo partilhado. A empresa quer que eu comece de novo? Tá bom, qual é o próximo filme? Estavam falando do novo Doutor Estranho, ia ser meio que um Flashpoint, que ia misturar o universo, porque o nome do filme já é multiverso. Multiverso da loucura. Aparecia o Xavier do Quarteto Fantástico. Não, puta que Meu pariu. Deus, trocou feio aí agora. A Lindsay revirando no túmulo, meu Deus. O Xavier do X-Men. Mas apareceu o cara do Quarteto Fantástico também. Então, cara, de si, pelo que eu vi, tem meio que uma... Não é uma marca, mas tem outro tipo de história, que eu esqueci o nome agora, que geralmente é mais voltado pro Slice of Life. Tanto que tem um
que é a filha da Estelar, que todo mundo odiou, porque é literalmente clichê, é um clichê de escola americana. E tem outro lá, acho que é DC High School, que é literalmente eles pegam os personagens da DC e transformam em adolescente. E Eu vi essa porra também, eu sei o que é isso. Eles transformaram o Batman num boyzinho, playboyzinho, não é? onde o Coringa é um pescotapa. Então, meio que a DC, ela tá tentando meio que essa diversidade, só que tá usando os personagens antigos, os personagens que já existem, só que uma nova versão, mais light, pra não dizer assim, mais Last of Life. Não, é o que eu disse, a única personagem relativamente nova que tá tendo alguma coisa é a Arlequina, que é nova, deve ter agora uns 30 anos, não tenho certeza. Concluiu que, bom, os mangás e os manhwas, eles vão dominar o mercado, ter saída pra isso, principalmente por causa da gente, né? Das scans, que daremos a droga para o povo. Estamos aí pra isso, meu chapa. E o seu único meio de sustentação, ele está ameaçado, né? Por não tentar inovar, e quando inova de maneira porca, preguiça, falta de criatividade, falta de coragem de aposentar personagem. Isso daí seria muito importante, né? Porque seria realmente o ponto definitivo de você tentar mudar as coisas. Aposentar o personagem. Ou você acha que quando o One Piece terminar, Jump não... Pô, mano, vamos manter o Luffy aqui eternamente na capa. Olha, vamos manter o Luffy em mídias externas. Exato, mas na capa, nunca. Aí outro, você não tem mais Naruto aparecendo? E aquele Boruto? Não, esquece isso. Mas Naruto puro seco, você não vai encontrar mais da capa. Passou, meu irmão. O personagem já foi aposentado. Mas é engraçado, entra outro no lugar, né? Então o outro vai começar a ocupar o lugar do Luffy na... Criatividade, cara. Vai rodando o personagem. O Bleach também, que vai ser com o filho do Ichigo. Ah, não, mano. É que é verdade. O Tite e Kuba é uma coisa meio à parte, né? Vamos deixar... E vem com essa história de filho não, porque eu fico imaginando, vai que começa de novo Fairy Tail, né? Com o filho do Natsu e da Lucy e dá vontade de atirar em alguém. Também, tem muita HQ que é o filho deles, que nem esse novo Superman, é o filho do Superman. Não, esse do filho tem que ter uma parte só pra isso depois. Essa parte do filho do Superman vão guardar pra construção de personagem. Que essa aí tem muita coisa pra falar. Permeou isso, então eu acho que esse ponto a gente vai fazer de maneira mais rápida, né? As diferenças narrativas, porque, cara, as diferenças narrativas são óbvias. E o que, entre aspas, faz sucesso nas HQs é herói. O herói mais anti-herói que você tem é o Batman. Olha só, ele é o rico, não mede esforços, mesmo que eles sejam ilegais, conseguir seu objetivo. Aí você não vai ver um Batman matando gente. Depois que um herói lá no Japão, meu amigo, se for necessário, uma espada no bucho. Eu acho que é por isso que o personagem da DC, porque eu mais tenho simpatia é o Constantine, porque ele tá pouco se fudendo. Mas ele não é originalmente da DC, né? Ele é de um selo chamado Vertigo, né? Bom ponto. O Sandman que você tocou, você não chegou a ler, mas você tocou, é desse selo, né? Então ele tinha as histórias lá dele, era separado. Aí não sei porque ele juntou no universo Batman. Apesar de ser a casa DC, originalmente ele tava ali meio que separado. E aí eu entro na parte né, que é a diferença de variedade de história. Como o Carlos disse, mano, você tem mangá de pesca. Mangá de pesca. Slow Drop é muito bom, cara. Para de criticar. Você vê TCA, não, vou lançar um HQ de automobilismo. Não. Por quê? Porque não foge a lógica do super-herói. Pior que tava tendo uma nova leva de HQ de tipo um slice of life de super-herói com alguma coisa cômica. Ficou horrível. É isso. Tem herói que fode um negócio. Então, tipo o High School, mano. Cara, uma das melhores obras que eu já li na minha vida foi um Josei, cara, da China. E, cara, era uma comédia romântica. Teve herói, não teve gente... não, vou salvar o universo. Não teve, eu me diverti. Cara, eu li 2.400 capítulos, 10 dias. Você vê, né? Eu literalmente... Olha, eu nunca tinha virado um dia na minha vida. Esse dia eu peguei pra ler de 9 da noite. Quando eu pisquei, eu tinha nascido. Eu fiquei assustado. Foi nesse dia que o Matheus perdeu a licença de baiano que ele tinha. Matheus, perdeu a licença. É isso, cara, você não vai ter isso HQs não te faz esse sentimento, por quê? Porque é herói, cara, não, mas eu quero outra coisa, não, toma esse herói aqui saído do mesmo forno queimado. Não, assim, o Matheus, teve histórias muito boas do herói, que você acompanhava a história, coisa e tal, mas o problema é o seguinte, é aquilo que a gente já falou que tem a ver com a estrutura narrativa muito lenta, gente. Você pega lá, o longo Dia das Bruxas, eu tô falando porque parece que eles fizeram uma animação pra isso, e agora acho que a mais recente da DC foi essa, o Longo Dia das Bruxas.
é fenomenal. Mas ele é um ano de publicação. Um ano, todo mês você tendo que ir na banca de jornal pra pegar, pra comprar a revistinha pra poder ler a história, né? O próprio Dark Knight, que pra mim é o melhor Batman que tem, do Miller, porra, cara, hoje você compra ele no encadernado, mas o cara que queria acompanhar na época, ele tinha que comprar e meses na banca de jornal pra comprar a revistinha pra poder ler, entendeu? E isso enche o saco a longo prazo. Vamos lá, eu não compro. Essa parte do, não, ser lento, arrastado, cara, não é muito problema pra mim não, porque, olha, eu leio One Piece, cara, One Piece pode dizer, mas One Piece tá arrastado, meu irmão, 1000 capítulos, tá certo que é uma história muito bem construída, muito bem feita, mas, mano, 1000 capítulos, cara, eu comecei a ler One Piece, tava em 2014 e não parei, acompanhando toda santa quarta ou quinta-feira. Então, cara, essa parte do ser lento, não é lá muita coisa, não. Não, eu tô falando assim, eu tô dando exemplos de que tem histórias boas dentro do... a história do, apesar de estar o super-herói lá, a história é boa. Mas eu entendo o que você tá falando, você tem no... são formas diferentes de contar, né? Muito diferentes. Outro ponto, cara, ó, temos de lentidão que a gente falou. Cara, Marroca só vai engrenar depois do volume 9. Marroca é diferenciado também nisso. Eu tô só dizendo, aquela parte do, não, ser lento, cara, se tiver personagem bom, tiver aquele ambiente, cara, Marroca te pega pelo personagem, pelo mundo que é construído. Você não vai em primeiro momento atrás da porradaria, porque não tem porradaria ali. Fora que uma coisa, a construção de mundo em HQ é sempre tentar se mesclar com alguma coisa que já existe. A construção em novel, etc., mangá, é construir uma coisa do zero mesmo e já te apresentar aos poucos. Não precisa fazer uma jornada pra entender o mundo. Tu vai acompanhando de acordo com o personagem vai descobrindo as coisas. Pois é, isso parece preguiça. Tem a questão também na mídia tradicional, uma vez estabelecido, Tício, o mundo lá, o mundo em si, ele não é alterado, né? Mas é alterado. Não, na história alterado. não. A história é alterada, o enredo é alterado, mas, por exemplo, Gotham continua sendo Gotham, né? Você vai ter que engolir Gotham até Gotham. Você tá entendendo? O mundo físico, ele já é pré-estabelecido. O mangá, como você falou, ele vai te botando na história e você vai entrando na história. Me parece assim uma coisa... Quem quer começar, isso que eu tô falando, a gente volta de novo aqui, Nancy. Pra quem quer começar é bom, porque ele pega lá o volume 1, ele vai seguir. Agora, o cara que hoje quer começar a ler e pega a primeira revista na banca de jornal do Batman, ele, cara, vai demorar muito tempo pra ele poder sintonizar com o ambiente, com esse mundo, né? Então, eu tava vendo, esse é um produto pra mim que tem reboot. Eu tava vendo um vídeo do Odin, do Thor. Do Thor da Marvel, mais especificamente. O cara disse que o Odin perdeu o olho, não lembro quais olhos o Odin perdeu. Mas na mitologia original o Odin perdeu o olho pra beber da água da árvore do conhecimento. A canon da mitologia nórdica. Ok. Na Marvel, o Odin perdeu um olho de 3 formas diferentes e nunca é contado qual foi a forma geral ou toda hora é substituído. Mas o Thor é loiro. Cor de cabelo é menor problemas. Thor loiro, musculoso, gostosão. O Thor é loiro, musculoso, gostosão. Não é o Thor da mitologia, tá entendendo? Há um empréstimo aí. Não, mas tipo, Gotham alguma hora vai ser modificada em alguma coisa muito grande e pra pessoa que for ver depois, a Gotham tem que estar da forma que ela tava antes. Então vai ter que ter algum evento, algum flashpoint pra resetar tudo. Há 80 anos que essa história tá e Gotham não. O Batman não sofreu uma série de... O universo foi reputado, mas Gotham continua sofrendo. Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O que eu acho que é a questão narrativa, que eu acho que é o grande truque do mangá, do manhwa, é que no caso do mangá tem um termo, até eu já tinha ouvido falar várias vezes nesse termo, é fukassá. Eles chamam essa de Kishotenketsu. E na verdade é o agrupamento, né? Ki seria a introdução, Sho desenvolvimento, Ren eu poderia traduzir como reviravolta e Ketsu conclusão. Ou seja, no mangá que eu sai toda semana, de 19, 15, 20 páginas, ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter desenvolvimento, isso no capítulo, tá? Uma reviravolta e uma conclusão, e se possível adicionar um cliffhanger no final para te animar a ler o próximo. Então você vai ver o capítulo de One Piece, né? Vou falar que se dane, tá? Alerta de spoiler. Você vai ver o capítulo de One Piece, aí o Luffy tá pra lá, Nika, tá pra dar aquela bela porrada no Kaido. Aí dá aquela porrada e tu fica assim, pô. Então tem todo um trânsito aí nessas 14 páginas que ainda ele engancha pra você pegar o próximo. O mangá faz isso espetacularmente. As revistinhas em quadrinhos às vezes não faziam isso, cara. Fica muito evidente quando você pega o primeiro capítulo, qualquer mangá que a editora acha que vai dar certo, você pode ver que ele ganha um primeiro capítulo de 50
páginas. Vamos pegar o primeiro capítulo de Attack on Titan. Ele é maravilhoso. Aquele primeiro capítulo é maravilhoso. Não, mas isso aí eles fazem independentemente da quantidade de páginas. Eles conseguem fazer isso com uma maestria. Eu tô dizendo que é mais evidente. Mas o primeiro capítulo é o mais evidente. Cara, aquele capítulo, ele é uma obra de você deve iniciar a porcaria de uma história. E que o pessoal não venha reclamar de você estar falando isso porque, e tentar jogar aquela... Não, isso funciona por mangá de porradaria, os mangás de ação. Conversa fiada, vou dar um exemplo. Eu adoro esse mangá, um seinen. Você vê que tem de gênero de tudo. Kokou no Hito, né? Alguns chamam de o escalador ou o solitário. E é simplesmente uma história sobre um japona que quer escalar o K2. É sobre alpinismo. K2 é a montanha da morte, o pessoal não sabe. Você pega o primeiro capítulo e é uma história que não é história de Hadouken, nem de Kamehameha, nem de que é meu domínio, nada disso. É uma coisa ligada a esporte de escalada. Entendeu? Então assim, os caras conseguem fazer isso. Não sei, eu não vi esse de pesca, tio. Os caras devem fazer isso de pesca também. Ao longo do capítulo lá, ele tem essa estrutura. Uma introdução, um desenvolvimento, uma reviravolta. Se for slow drop, não é muito bem básico. Mas faz, entendeu? Eles conseguem fazer isso. Porque eles conseguem fazer isso com muito mais facilidade. O que eu tô te falando que é na comic, muitas vezes eu lia a revistinha, e aí chegava na última página lá, fechava lá, você não tinha essa conexão, o cara não tinha essa ideia de naquela revistinha tentar te dar um mínimo que fosse de conclusão, alguma coisa assim. E nem um cliffhanger, às vezes era, nem colava um cliffhanger pra tu comprar a próxima revistinha no mês. Então assim, essa estrutura narrativa deles, eles têm essa técnica que eu acho que faz muito sucesso pra gente, a gente se anima, né? Aí, caraca, você leu o capítulo? Ih, rapaz, aí tu fica assim, eu tô esperando agora o próximo, semana que vem. Aí quando tu descobre que tem um feriado que só daqui a 15 dias, nego fica chateado. Já aconteceu isso com vocês? Jojo parte 8. Agora, eu acompanho obras que não são weekly, né? Não são weekly, são por mês, né? Há muitos senens que eu acompanho são mensais. E tem alguns senens que são trimensais. Aí tu fica assim, 3 meses sofrendo pra ver o próximo capítulo. Cara, Jojo parte 8, o arco do A Wonder of You, que é o arco final do Jojo parte 8. 3 meses de hiato do Araki, do nada. Não, não é hiato não, tô falando que a programação essa revista lá tem uma que chama trimensal. Jojo parte 8 é uma vez por mês, o Araki passou 3 meses sem fazer nada. 3 meses engrampando você. Foi triste. Tu não fica na espera? É isso que eu tô te falando, eles conseguem te travar, te entreter, te reter na história. Pra gente terminar nesse assunto, os capítulos, vamos em outro, né? Pra você não dizer, não, é só porque tá pegando obra específica. Ekoi é outro, tem um capítulo perfeito, é um anime de romance, comédia. Você tem a briga inicial dos personagens, e aí no final do capítulo eles descobrem que eles são noivos agora. Tem pra tudo. E aí o cara pode falar, sabe o que o cara também pode falar pra tentar te questionar, dizer que você tentar desvalidar seu argumento? Mas vocês estão falando de obras aí que são obras consagradas. A maioria delas, quando vira animação, é sucesso. Nem sempre. Vou dar um exemplo de uma que virou animação, que não sei por que não teve continuação, mas o mangá continua vendendo bem, não perdeu a agenda do mangá, apesar da animação não ter tido continuação. Noragami. Nossa. Pra onde você tá entendendo, Matheus? Pra onde que nego tenta tirar, você vê que o argumento não cola. Noragami é um dos casos mais tristes que já existiram nos animes, cara. All no Exorcist, o capítulo do mangá também é maravilhoso. Também. All no Exorcist eu dou razão, porque depois lançaram a adaptação do segundo arco, do arco de Kyoto. Aquilo ali foi tristeza. E o arco de Kyoto é uma merda, tanto no anime quanto no mangá. Não, mas eu tô falando do primeiro episódio, ou do primeiro capítulo. Cara, são primeiros capítulos muito bons. O anime teve um capítulo, uma adaptação melhor. Aí agora eu vou falar de um famosaço, né? O pessoal pergunta por que ainda não teve a terceira temporada. Aí o pessoal não entende que ele só vai ter terceira temporada quando o arco for fechado no mangá. One Punch Man. Agora eu vou ficar mais 3 anos esperando a terceira temporada do One Punch Man. Vai ter que esperar, porque tem que fechar o arco pra poder fechar. Você tá entendendo? O anime ele não incita o mangá. O mangá segue e o anime vai acompanhar o mangá. Porque a fonte inspiradora... Você não tem isso no comic. O cara pega uma história da comic e faz uma coisa totalmente louca. Aí o cara tem a audácia de botar o nome da trama na comic, na animação, mas a trama da animação não tem nada a ver com a da comic. Eu falo, cara, então tu não bota, por exemplo, não bota o Longo Dia das Bruxas na porcaria da animação. Não bota o Injustice na animação, porque isso não é Injustice. É algum retardado que, mano,
Entendeu? Não faz, não tá batendo com a história. Não bate com a história. A história do Injustice tem 5 anos de duração nas HQs. Na história do Injustice, o Superman mata o Coringa, e daí 5 anos depois começa o jogo, que é o jogo do Injustice. Eles animaram de uma forma que eles comprimiram os 5 anos com o jogo do Injustice numa única animação de 1h30. Porra, isso não existe, cara. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Mortal Kombat foi o mesmo. Você não vai ver isso do outro lado. O cara não vai pegar e não vai fazer. Ele pode fazer um filme por fora, um OVA. Matheus, acho que Marroca, inclusive, tem um OVA, não tem? Tem. E o OVA é bom. É canônico. O OVA é. A parte 6 de Jojo é tudo OVA, embora não terminou. Tem uns que são, tem uns que não são. Mas o cara não vai fazer isso na animação principal, né? O cara pode tacar filler, vídeo Naruto, né? O cara pode encharcar de filler, mas a história ainda vai estar lá. O mangá continua. E isso aí, a base é mantida. Tem essa fidelidade aí, eu acho que também um outro ponto que a gente pode falar. Há uma tentativa de você tentar ser um pouco fiel à narrativa que tá presente na mídia mangá, né? Quando você vai fazer a animação. Isso é interessante, você não vê do outro lado. Quando você muda, como fizeram aquela porcaria da segunda temporada de Marroca, querem matar quem fez. Eu não gostaria de botar Marroca nessa conversa, porque Marroca é tudo muito diferente, né? Os leitores da novel não querem saber de animação. Digo lá, é uma animação que a gente nunca pediu. A gente é meio esquisito nesse quesito, né? Um pouco fora da curva. Mas é isso, cara. As estruturas narrativas hoje de história de super-herói, você já sabe no que vai dar, cara. Quando eu li Death Note, cara, eu falei, caraca, maluco, a reviravolta te pegava no pé. Meu irmão, pode ficar assim, caramba, hein? Pô, jamais ia imaginar, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Então você tá entendendo? Isso não é comic, não. É como tu sabe que no final o Batman vai dar uma bela de uma bifa no Coringa, o Superman vai frustrar os planos de Lex Luthor, o Homem-Aranha vai derrotar o Venom e companhia. Você já sabe. Você sabe o que é isso? O Capitão América vai conseguir vencer. E aí, quando você tem todo esse ciclo de soco na cara do vilão, dos vilões, etc., chegamos no final e temos o quê? O reboot. Vai começar tudo de novo. Aí começar a macetar os mesmos problemas que o herói sofreu, que eles ficam macetando o mesmo problema que o herói tem, tipo o Batman com o Coringa, ou com o lance lá dos pais que morreram, o Homem-Aranha, que é a Tia May, toda hora se ferra em alguma HQ, a Tia May, toda hora citam o Tio Ben, ou a Gwen Stacy morre, ou a Mary Jane morre, ou todo mundo morre do Homem-Aranha e revive 5 anos depois. A volta, não há consequências, né? E é sempre os mesmos problemas, não tem um diferencial, que nem vocês falaram. Que nem o Homem-Aranha vai lá, vai derrotar o Venom, aí o Venom vira aliado dele, depois volta a ser vilão e etc. Não, e outra coisa, por exemplo, vamos pegar lá uma obra que agora tá fazendo, inclusive parecendo, parece que o cara morreu, já tava fazendo sucesso, mas acho que depois da morte dele, diz que tá vendendo, começou a vender bastante lá, muita procura nos Estados Unidos. Berserker. Guts perdeu o braço dele não vai voltar, ele teve que aprender a viver com essa perda, né? As consequências, elas estão presentes na obra. No HQ não tem. O cara morre, tu sabe que vai demorar, pode demorar até um ano, dois, mas o nego traz o cara de volta. O Newgate, Edward Newgate, o Ace, não vão voltar. Falar mal do Ace, não, que o nego arreza quer enforcar a gente. Mas não vão voltar, cara, não vão voltar. Quem parte, quem faz uma coisa errada, às vezes o próprio protagonista ele tem um erro que ele tem que aprender a conviver com aquele erro. Isso engrandece a história, eu acho. E o Luffy aprendeu o poder do fogo por causa do Ace, ainda por cima. Não, mas assim, até na vida dele, né? Como é que eu vou continuar a minha vida? Com essa coisa que aconteceu com você vai continuar com isso. Mas no HQ não tem, essas coisas se perdem, né? Quer dizer que esse ponto da história não tem respawn? Não tem. Não, mas pensa, se o Ace não tivesse morrido, o Akainu teria tanto peso? Teria por ser um almirante, mas não tanto. O Akainu e o Barba Negra também. Barba Negra também tá na situação. Tudo isso tem, mas são as consequências, né? O desenrolar. A história, como a história tem início, aí a gente vem naquele ponto, né, Matheus? Na estrutura narrativa, tem um início, tem um meio e tem um fim. Pode ser um início, um meio e fim muito longo, igual o One Piece, que são mais de 1000 capítulos. Mas tem obras aí que são de 100 capítulos, tem obras que são de 60. Mas você sabe que aquilo vai ter fim. Você dá pra separar um espaço na tua prateleira. No caso de One Piece, tem que ser uma prateleira grande, né? Poder finalizar toda a coletânea. Mas dá pra tu colecionar. Tu sabe que aquilo ali vai iniciar e vai terminar. A não ser que tenha uma tragédia, como aconteceu com Miura, coisa e tal, Berserker. Mas você sabe que aquilo ali vai ser encerrado, porque ela tem início, meio e fim. A HQ não tem início nem fim, às vezes. E isso é muito, às vezes, é que eu tô falando isso a longo prazo. Pensando, hoje, os caras que eu conheço que leram HQ, eles compram, sabe o que, Matheus? Eles compram os encadernados das histórias, dos arcos completos, de uma história paralela. Compram, né? Então ele vai comprar lá o Corte dos Corujas, Longa Noite de Halloween,
ele vai comprar o Reino da Manhã, ele vai comprar o Grande Design dos X-Men, porque já tá fechado, já passou, então aí o nego faz um encadernado, faz um livro encadernado, faz um encadernado, ele compra. Mas ele já não tá mais querendo, Matheus, colecionar os mensais. E são caras, assim, são caras que são leitores de HQ mesmo, esses caras que eu conheço. Assim como você tem nego muito fã, imagino muito fã hoje de manhwa, mangá, coisa e tal, esses caras são pro HQ, mas esses caras já não estão mais comprando a mídia na banca de jornal. A mídia, essa mídia de fascículo, eu falo que é fascículo, pedacinho por pedacinho. O cara já não quer, o cara não aguenta mais. Por exemplo, hoje o que eu tenho aqui é graphic novel, né? Mas nem são de super-heróis. Eu tenho comprado umas coisas muito interessantes que eu tenho visto, são feitos na Europa. Feitos assim, início, meio e fim, nessa toada. Aí é maneiro, tu compra lá o volume, a história tá fechadinha. Eu acho que a gente tá ignorando boa parte do que lançam lá, tipo, das comics americanas. Mas eu acho que esse é um dos problemas lá do mercado americano, foi esse. Porque eles viu que tinha uma galinha de ouro com as histórias de herói. O que era? Eles se acomodaram, sentaram em cima dessa galinha de ouro e falou, pronto, essa galinha de ouro vai nos sustentar pelo resto da vida. E acabaram que eles deram cada vez mais, eles deram menos espaço para histórias que tentasse inovar, tentasse superar essa coisa dos heróis. Eu acho que isso sufocou bastante o mercado de quadrinho e tirou o espaço dessas histórias que poderiam estar hoje. A gente poderia ter tipo uma história hoje que pudesse rivalizar com Kimetsu, poderia ter uma história que pudesse rivalizar com a história do Luffy, entendeu? E os Estados Unidos falou, não, vamos meter mais herói, tem mais um Batman ali. E acho que eles mesmo que sufocaram o mercado. E acho que eles estão percebendo isso agora. Estão tentando inovar. A inovação deles não é tipo histórias que vêm para acrescentar. A inovação deles não é na história, é mais sobre o tema, a forma como eles abordam. Então hoje eles tentam colocar uma mulher Batman lésbica, tentando fazer histórias, só que eles estão fazendo isso de uma forma tão bizarramente ruim que eu não sei nem se essas histórias tipo conseguem agradar alguém. Os antigos, que são os caras que fizeram essas obras, são os caras que fizeram essas obras serem famosos, nomes de peso, eles hoje não estão trabalhando mais nas duas grandes editoras, porque existe uma coisa chamada checkbox. Aí o cara bota só, tem que ter isso, tem que ter aquilo, o cara já pré-define que o cara vai fazer a história, o que tem que ter na história. Não tô de sacanagem, gente, isso é verdade, você tem que ter representatividade. Aí os caras dizem assim, ó, tem que ter um personagem assim, tem que ter um personagem assado. Os caras têm um checkbox. Aí a equipe pega pra fazer a história, que Lua já toda amarrada também, né? Mais uma coisa pra quebrar a criatividade do cara. Tô falando assim, que a questão não é ter essas coisas, que eu até concordo que deve ter, mas eu acho que a forma como eles fazem, parece que meio que eles estão tentando enfiar a goela abaixo aquilo nas pessoas, não sai algo natural. Eu acho que tem que ter aquilo, quando parte do autor, do artista, não quando parte do camarada do escritório, entendeu? Como uma coisa burocrática. Então, esse é o problema. Você pega lá uma garota lá japonesa, tá se informando lá no colegial, e ela teve, sei lá, um natural, isso é uma parada, sabe, natural, que você vê que tem um sentimento verdadeiro. Lá tem gêneros, tem gênero pra isso. E isso não acontece com os quadrinhos. Porque não dá pro cara virar pra você, é isso que eu tô te falando, Pilo. Isso é possível sim, mas isso tem que partir do criador do conteúdo e não da burocracia da editora. Eu tô falando que eu obrigo os caras. O cara às vezes tá pensando numa história, de repente, de um cunho político, com uma pegada. Não pode fazer isso aí que eu te falei, né? Nesse modelo, uma história, vou contar uma história fechada, dentro de um. Eu trouxe uma ideia. Os caras estão fazendo isso por fora. O grande mercado não é o que eu tô falando. Eu falo pra você, eu acredito que o mercado vai ser colapsado em breve. Não tem jeito, não vejo solução. Bom, depois desse remoer de lágrimas, vai pro próximo ponto, né? Que, de novo, já foi abordado, né? E esse realmente eu acho que a gente vai passar pouco tempo nele, né? Abençoar a criação de personagens, né? A gente já tem cast de construção de personagens. Tô respondendo 3 perguntazinhas básicas. Talvez no futuro a gente tenha mais. Mas, gente, construção de personagens, do lado oriental eles dão aulas, né? De como criar personagens. Tanto que aqui nas HQs, bom, como é que você vai criar um personagem que já tem toda uma carga nele, né? Vai criar o Super-Homem novo. Pronto, vamos lá. Eu, Matheus, fui contratado pela Super-Homem da DC, né? Mas o Super-Homem é cearense. A nave cai em Fortaleza. Porra, não dá, né? Não dá, você não pode alterar. Isso que o Matheus tá falando é verdade, você não pode alterar. Eu não posso ir lá, eu, Matheus, fui contratado pela empresa editora lá que faz
Super-Homem, eu não posso sair do pilar central de como tem que ser a personagem do Super-Homem. O máximo que eu posso fazer é dar curvas laterais. Mas curvas laterais ninguém se importa, porque o que importa é a essência. Olha, uma coisa aconteceu com isso, que é todo o conceito dos heróis, Superman, etc., que são personagens fixos, no caso, transformar o Superman é a desconstrução do personagem, transformar o personagem num símbolo, passar esse símbolo pra outro personagem, pra criar um novo personagem pra não torcer o personagem original, que agora virou com o filho do Superman, que eu não lembro o nome. Ou então troca a etnia, o sexo também do personagem. Mas o que o Matheus tá falando, você não consegue, por exemplo, vamos supor assim, eu quero criar um personagem do zero. É difícil pra caramba. A gente já cimentou que pra mexer nessas grandes obras, né, eu tenho que ser contratado. Digamos, atualmente tem 3 Homens-Aranha correndo por aí, na Marvel, né? É até mais, nos quadrinhos são mais. Enfim, vamos supor que é 3. E aí eu fui contratado pra fazer a 4ª história. Pilar central do Peter, que é aquele cara quebrado, boa praça, que ele não consegue fazer nada porque tem que considerar a vida de gente comum de herói. Eu não posso fugir disso. Eu não posso, por exemplo, fazer que o Homem-Aranha utilize os poderes dele pra ganhar dinheiro. Cara, pior que já aconteceu isso. Já aconteceu, tem versão assim. Ele é multimilionário. Não, mas a pior parte é que virou milionário e depois perdeu tudo, pra voltar pra isso. Aí é triste. Um novo personagem tu não consegue construir, Matheus. Chega lá, olha só, eu tô com um personagem aqui pra poder dividir espaço com os Vingadores. O cara vai te rejeitar na hora, mano. Permite você construir um novo personagem. O cara fala, quem é você? Como é que você vai botar o personagem aqui? Por isso que muitos deles hoje estão optando por tentar fazer alterações dentro dos personagens existentes. O que desagrada o leitor, que as alterações às vezes não dão certo. Aí bota Thor mulher, tal. Não é por ser mulher, mas mexe com um personagem. É muito complicado, cara. E eles inventaram uma situação que eles não sei como sair, cara. Eu não lembro qual é o nome da equipe, mas teve uma vez, acho que foi em 2020 ou 2018, ou alguma coisa próximo disso. Tem uma equipe de super-heróis que é tipo Jovens Titãs da Marvel, que são jovens heróis, que, enfim, não importa. Mas lançaram aqueles, qual é o nome? Aqueles character design de personagens, falando com os poderes e qual a habilidade de cada um. Só tinha coisa bizarra. Tinha tipo um cara que era o Ben 10. Literalmente, ele era parecido com o Ben 10. Uhum. E o poder dele era acessar a internet e ver vídeo tutorial em velocidade máxima. Que o poder dele é captar a internet, daí ele lia o Wikipedia bem rápido, ele era muito inteligente por causa disso. Nossa. Meu Deus, o cara consegue fonte pra Wikipedia. Dá Sim. vontade de dar um soco na cara do infeliz. Tinha duas, eu não sei, dois não lembro qual a sexualidade de cada um, mas o plot era a sexualidade dos dois. Poderes mais genéricos do mundo, e eu acho que metade esse personagem, a sinopse do personagem, vamos colocar assim, a sinopse do personagem, metade era só falando do gênero da personagem. Mas a gente falando dessa parte de criação de personagens, não pense que lá no Japão é tudo perfeito e maravilhoso também não, tá? Não. Isekai, teve um, viu todos. Tirando algumas exceções. Nossa. Isso já virou piada pra mim. Por exemplo, Overlord. Overlord, você não vai encontrar Overlord em outro lugar diferente além de Overlord. Você vai pegar Konosuba, algumas obras enveredaram pra tentar fazer o que Konosuba fez, mas não tão bem. Tem obra que é Isekai e o personagem ele é diferente, então aí você fala, que Isekai, mas Isekai é maneiro, mas é porque o personagem é maneiro, né? Não viu todos. Mas eu quero comparar um Isekai genérico. E me chama num negócio que te odeia, que é Isekai, mas vamos lá. Não, eu quero falar bem de Isekai. Essa é a parte estranha. Meu Deus, assustado. Deixa eu não é um Isekai também, é um MMO, só que não fica preso. A pessoa pode ser do jogo. É Bofuri. Não conheço. Em resumo, é um jogo, a pessoa entra no jogo, MC, a personagem principal, ela basicamente vira um mestre do escudo, a personagem mais com esse up de defesa do jogo, e esse up de defesa quebra o jogo. Tem partes dos desenvolvedores do jogo comentando sobre como nerfar essa personagem específico, que virou a capa do jogo praticamente. Uhum. É idiota, é um Isekai, pseudo Isekai normal, mas ele apresenta tanto personagem engraçado, essa personagem que toda hora fica upando a defesa pra criar uma defesa melhor, é o herói do escudo só que prestando. É interessante, é um conceito interessante que você nunca veria numa HQ, porque eles não criariam um personagem bom. Nossa. Ou criariam um personagem novo desse sentido. Olha só, por exemplo, construção de personagem, vamos pensar no herói, né? O herói da Makomi, que como o Matheus falou, alguns têm desvio de caráter e tal, mas ele tem sempre valores centrais. os valores, coisa e tal. As ações dele sempre levam para aquilo. No mangá não necessariamente. No mangá você pode estar acompanhando. Por exemplo, só pra cortar, o Goku não é herói. Não, o Goku não é herói. Goku, inclusive, ultimamente o pessoal anda ficando meio. Dizem que eu não tenho mais acompanhado, gente. O Majin não acompanha mais, não. Diz que ele tem tomado umas decisões assim, muito egoístas, coisa e tal. Mas eu não sei, não tenho acompanhado, então não sei se eu posso falar. Mas eu não fico surpreso, eu falei, porque ele não é o herói. Não precisa ter o herói classicão. E, cara, as decisões estão tipo assim, me lutar com caras fortes, eu tenho que apostar o universo. Nossa,
pra lá. É nesse nível, né? A palhaçada. Mas esse lance do Goku aí é complicado. Quase é dele, né? Ele gosta de brigar, nunca vi disso. Mas, por exemplo, tem um personagem que, inclusive, eu fui ver, eu falei assim, a animação é bem razoável, bem mediana, mas a história, o pessoal, e parece que deu até um boot levantou um pouco na agenda lá do material. Tá nessa temporada, o Tommy não sei o que, não sei o que lá. Mas o pessoal tá gostando, aí eu tava vendo porque o pessoal tá gostando. O personagem principal, que na verdade, ele é um Isekai, tá, Tício? E ele é tipo um mob, é um Isekai de um jogo que ele já jogou, então ele já conhece o Ah, eu sei qual é, eu tava pra ver isso aí. É o Isekai feminista. Mas ele tem uma personalidade, ele não é herói nem mesmo, ele tem uma personalidade totalmente distorcida, ele é egoísta, ele gosta de jogar, apostar, ele gosta de enganar os outros. E se o nego mexe com ele, ele vai lá e faz de tudo pra acabar com a pessoa. Eu fiquei pensando assim, é carismático do ponto de... Mas ele é totalmente negativo, tá ligado? Nesse sentido, eu falei, isso não teria numa comic. Um desses, assim, você não teria numa comic. Eu só quero comparar agora uma coisa vivamente. Eu vou falar um anime, pensam quantos personagens tão carismáticos vocês viram em HQ e comparar com os personagens desse anime específico. Nem pega os personagens principais desse anime, pega os personagens secundários mesmo. Os full aleatórios também, pode ser. Compara qualquer HQ, qualquer linha de HQ, Marvel, DC, com qualquer personagem de Jujutsu. Não tem. Talvez o Deadpool, o Lobo da DC, pouco conhecida pelo pessoal aqui no Brasil. Eu conheço isso aí, isso é bom. O Lobo não é herói, né? O Lobo é um caçador de recompensa. Ele tem até uma piada dele que fala, herói é você, Superman. Ele tem uma rixa danada com o Superman. Herói é você, que anda todo bonitinho, limpinho aí, Superman. Eu sou caçador de recompensa. O Lobo e o Deadpool, fora isso, não tem. Mas eles são carismáticos também, esses personagens do Jujutsu, de outras obras. E eles acabam sendo carismáticos, cara. Não tem jeito. Só do Jujutsu tem uma personagem que só falou uma coisa, quase a obra toda. Eu já gostei muito dela só por causa disso. Que é não lembro o nome dela, mas é da espada de cabelo azul. Eu perdi a minha espadinha. Ela falou, eu sou pobre. E só isso já ganhou tudo. Ela perde a espadinha dela, é verdade. Mas você tá entendendo? E assim, que as pessoas não entendem. Lá tem as categorias, né? Kodama, infantil, aí tem o Shonen, que seria o início do adolescente, coisa e tal, o jovem adolescente. Tem a variação. O Shonen normalmente é muito voltado pra ação, né? Aí tem o Shoujo, você tem uma Josei, você tem várias categorias, né? Tem o Seinen. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que no Shonen você não vai ter sexo explícito, você pode ter o It. No Seinen você já pode ter cenas de sexo explícito. Violência, o gore. Você pode ter até um certo limite. Essas coisas são muito, muito pré-definidas no mercado lá deles. O cara consegue criar um personagem com coisa mais delineada nesse sentido. Cara, você pega personagem de comic, que é difícil tu falar assim, porra, mas encaixa esse cara no que aqui? Porque não é bem definido mesmo, né? E é complicado. Os clássicos são, o Superman, o Batman. Então você vê que agora já mudaram o Batman, né? O Batman agora tem um Batman depressivo, é um Batman emo. Aí eu fico assim, tá bom, se mexeram no Batman e no Superman, agora acabou de ver, né? Mexeram no Santo Graal. Criaram o Batman Vampiro de Crepúsculo. Sério mesmo? E o novo ator do Batman é o Edward do Crepúsculo. O Conan voltou pra Marvel. Voltou os direitos autorais do Conan. E que o Conan nunca adaptou as histórias do livro, né? Tem isso também. Todas as histórias em quadrinhos não são necessariamente as histórias do livro. Cara, eu tô preocupado. Daqui a pouco eu vou ver um Conan. O Conan, tá, gente? Eu vou ver um Conan discutindo sobre coisas assim que, porra, gênero, empoderamento feminino. Imagina o Bárbaro. Não dá, né? Dá pra imaginar, até o He-Man. Cruzes. Falando sobre isso, a gente tem que levar em consideração também que a Marvel agora é Disney, né? E cara. Bem lembrado aquilo. E aí tem a Disney por trás, né? Complicado, gente. Mais uma vez, acho que é a quarta vez que eu falo isso. Não vejo. Até porque eu não consigo nem resolver, às vezes, o problema da minha porca obra. Eu consegui resolver o problema do mercado americano, mercado de HQ. Mas eles precisam rever muitas coisas. Eu acho que o mangá, o manhwa e manhwa vão ser a vertente gráfica da cultura pop no futuro. Ou seja, podemos dizer que todas as vezes perdeu os Estados Unidos. Perdeu os Estados Unidos porque eles estão comprando, né? Porque não estão rejeitando por rejeitar, né? Estão aceitando e estão comprando as obras, né? Compram bastante, hein? Eu sou mais da ideia de que eles vão criar um subgênero, só que esse subgênero na realidade é a mesma coisa, só que com um nome diferente. Tipo, não vai ser mangá, vai ser histórias de quadrinhos, bem em cor e papel barato. Mas isso já existe, filho. Não, é a mesma coisa, só que com nome diferente, é só isso. Os jornais têm essas tirinhas de quadrinhos, é isso. Também conhecido como jornal, então. Eu falo pra galera assim, porque quando a gente fala HQ, a gente tá centrado no herói. Eu não tô falando de Calvin Harold, que é maravilhoso.
Estamos falando de Peanuts, ou aqui no Brasil é conhecido como Snoopy. Eu não tô falando de Recruta Zero, eu não tô falando desse tipo de coisa, desses quadrinhos. Eu tô falando de um quadrinho de herói. É esse aí que é o das duas grandes que tá tomando porrada atrás de porrada dos estrangeiros, né? Aí o que eu acho? Eu acho que o futuro pro ocidente, pro estilo ocidental de fazer comic de ação, coisa e tal, vai ser como a gente tem algumas aí, vai ser através das graphic novels. Histórias fechadas, não necessariamente do Batman, do Superman, mas um herói, alguma coisa. Pode até construir coisas novas, mas vai ser assim, fechado. Porque não vai conseguir entrar no mercado. A gente esqueceu de falar de um gênero muito importante que a Coreia do Sul dá de porrada nos outros dois, né? São os gêneros mais 18, né? Ah, sim. Tem uma aceitação enorme nos Estados Unidos. Cara, vocês não têm noção. Você que me escuta, se você puder, entra depois no Discord e me ajuda a esclarecer isso. Que fixação maluca é essa do coreano pro NTR? Eu só fui descobrir NTR depois esse ano, tá? Que me explicaram o que era a sigla. Nossa, coitado. Que fixação é desses malucos? De cada 10 obras, 5 são mais 18, todas elas têm NTR. Eu falo, gente, eu tô com medo de ir pra Coreia. É só talarico. Se for, deixa sua mulher aqui. Pô, só dá talarico, meu irmão. Olha, a gente tá brincando, mas eu vou ser sincero com vocês. A absoluta maioria de comics que eu li da Coreia do Sul foi mais 18. Eu agradeço por isso, na realidade. Não, eu não leio. Eu acho que eu li isso no Murin, ou então, tipo, Release That Twitch, as de Murin, e li e tô olhando assim umas coisinhas tipo de. Que é o famoso sistema, né? Que eles adoram também, a vertente como os japoneses adoram esse Isekai, o coreano adora fazer coisas relacionadas a sistema, né? Tem até apocalipse zumbi de sistema. E, de novo, a gente falou, né? Esse gênero tem uma aceitação extremamente grande, né? Nos Estados Unidos, gente. Aqui também, né? As scans apostam nessas. Nós também. Tem grandes scans aqui no Brasil que cresceram a partir das comics coreanas voltadas pro público mais 18. Aí você pega os japoneses que foram, né? Quem começou essa cultura de maneira gráfica, né? Acabar trazendo, né? Esse pra impressão, né? Mas eles perdem de feio pros coreanos. Por quê? Porque os coreanos conseguiram botar a putaria com algum tipo de história, mesmo que tosca, no meio. Então o pessoal pode usar a desculpa, né? De ser cult e dizer, não, mas espera, tô lendo por causa da putaria. Existe uma trama interessante aqui. Eu tô vendo a trama. Exatamente. Peraí, então o NTR pode ser ligado a cultivo? Você tá cultivando chifre, cara. Jesus Cristo, não fica dando ideia não, que daqui a pouco aparece na Sakai umas obras. O cultivo de chifre? Não, mas é sério. Eu já peguei gente. Não, eu não tô lendo pra putaria. Você tá vendo aquele personagem? Ele tem uma complexidade nele. É a partir das traições do que ele. Quanta gente ele vai levando pra cama que a gente vai conseguindo entender mais do personagem. Eu disse, mano, outra. Não dá. Posso fazer uma pergunta pra vocês, assim, já que eu não posso fazer por ouvinte, posso fazer só pra vocês? Eu queria saber se na opinião de vocês, com essa entrada de forte agora dos quadrinhos orientais, né? Vamos botar assim, né? Mangá, manhwa, vamos botar como quadrinhos orientais. As comics orientais, que são muito mais fáceis de ser, inclusive, de serem produzidas, eu acho, né? Vocês acham que isso pode abrir a possibilidade pro Brasil, aqui no Brasil, a gente começar também a ter produção interna, com mais vigor mesmo, de mangás, manhwa, ou manhwa brasileiras? Olha, Carlos, já tá tendo, na realidade. Eu já vi no YouTube uns 2 projetos que estão andando. Não vou lembrar o nome deles de cabeça, mas já tá começando. Grande escala, cara, eu acho. Grande escala, eu acho que não. Não, assim, como algo que se inicie com uma certa. Mais títulos, né? Ah, vai. Mas agora, por exemplo, vamos tomar as nossas aqui, né? Nós 5 somos autores. Eu tô na estrada há 2 anos do título também. A gente ainda não consegue competir com as grandes novels. Grandes novels não. A gente não consegue competir com nova mediana aqui na própria Saikai. Eu produzo, eu tenho minha base de certa lá. Estou sempre de vez em quando entra gente nova. Eu tô produzindo. Tem, né? Essa pode ser o nome porque é parceiro. A gente tem a Nova Brasil, né? Que tá com um projeto muito legal. A Kiniga também. Lançando nova brasileira a rodo. Muita gente nova entrando. É o quê? É entrando via scan. A gente não tem ainda editoras focadas na gente. É porque é um investimento. Eu tava pensando mais na parte gráfica mesmo, né? Eu sei que como nova a gente sofre. É um negócio caro. Vamos lá. Sendo bem sincero. Escrever, assim, palavras é mais fácil que você sair desenhando um negócio de 30 páginas. Não, eu tô falando isso. Melhorar um pouco essa viabilidade
viabilidade? Vocês acham que isso é possível? De dar alguma coisa? Porque eu sei que tem artistas brasileiros, inclusive, que estão trabalhando lá. Tava pensando, de repente, aqui no Brasil, aí também se alinhando ao meio digital, que eu acho que deve ser mais... Não sei se haveria essa possibilidade, porque você vai criando uma cultura de... que aquele estilo ele vai se tornando tão conhecido que, de repente, abrir espaço pra produção interna também, né? Acho que no meio digital é até viável. Acho que no meio físico não. No Brasil é muito caro pra você lançar um livro, né? Até novels você vindo de lá. Novels já de história consagrada, já é difícil. Talvez se as scans pudessem no futuro capitanear de alguma forma, né, isso, e trazendo, obviamente, pra ela vantagem pra scan também. Talvez poderia ser um caminho, né? Tal, acho que já é um pouco mais viável. Vamos ver como é que a gente, como Brasil, a gente reage também a isso, né? Porque a gente tá muito falando, Matheus, dos Estados Unidos, mas a gente também tá nessa rota, né? Mas o Brasil, a gente nunca foi tradicional. Os Estados Unidos foram. Esse é o ponto que a gente aborda no cast. Eu tô falando assim, tá vendendo mais, né? Você vê mais títulos novos chegando pra serem impressos aqui no Brasil, né? Pelas editoras. A gente hoje no Brasil, né, tá tendo esse boom, pelo menos das scans que são próximas, tá, gente? A Neox é uma das maiores scans do país. Aqui a própria Saikai é uma das maiores do país, a Novel Mania é uma das maiores do país. Agora, em termos de novel brasileira, tem a Kiniga e a Novel Brasil. A gente tá meio que nessa vibe de trazer e escrever, né? Esse é o foco que a gente tá atualmente. Talvez, no futuro, a brecha de gente empenhada em desenho, porque, gente, não é fácil, não pense só. Pelo menos eu trato a novel que eu escrevo com muita seriedade. Não é aquela coisa do tipo, não, hoje eu vou escrever aqui um pouquinho, já cumpri minha meta, tá bom, vou lá largar. Não, é assim, eu trato com seriedade. E aí é o que tá. Pra mim, se eu estiver atingindo uma pessoa, massa, meu objetivo foi cumprido. Pra já ver os números. Querendo ou não, escrever assim, 500 palavras, que é o meu caso, é muito mais fácil do que você desenhar 30 páginas. E aí o que tá... Você vê, vamos lá, eu tenho um retorno de mais ou menos 100 leitores por capítulo. Se eu produzisse mais, tenho certeza que eu aumentaria minha base de leitores, mas vou me estressar. Já uma pessoa desenhou 30 páginas, aí vai ver nas suas visualizações, vê 5 visualizações. É triste, desmotiva demais. Nossa, eu já entrei em colapso por causa dessa coisa. Isso inclusive pode ser um tema nosso, estilo leitor, sobre essa questão de recepção. Leitor, o autor, leitor e o público, né? Então, o Tício, que é youtuber. Tema de podcast, burnout, depressão e psicólogo. A gente eu acho que poderia ser um próximo tema pra mim, Matheus. Um próximo bom tema pra gente poder sentar e conversar, né? Pra mim, eu tenho isso. Fácil Serafim, nossa, pode dizer, nossa, que doido ele é. Mas Fácil Serafim como um legado meu pro mundo. Olha, é algo que eu produzi, algo meio original, é o da minha cabeça, e se uma pessoa viu, cara, eu tô feliz. É uma única pessoa, não vou também ser pra dizer, nossa, eu não quero mais. É mentira. Bom, acho bom você falar isso. É bom a gente receber um afago, tá, Matheus? Eu tô dizendo, mas pra mim, eu atingir uma pessoa, cara, eu tô satisfeito. O objetivo foi concluído. Agora, lógico que você vê 500 visualizações num capítulo, 1000 visualizações no capítulo de lançamento, cara, muito da hora. Pra mim, atingir uma pessoa, cara, meu objetivo foi concluído. Porque eu sei que aquilo que eu escrevi pode ter impactado a outra pessoa. Por isso que eu sou sério com o que eu escrevo. O comentário vale mais do que visualização. Eu tenho percebido isso. As pessoas que eu tenho conversado aí, porque eles sentem que tá tendo uma troca, né? Não, comentário ajuda demais. Vamos lá na frente fazer organizar um podcast com essa temática. A questão da produção, com o leitor, a recepção, como é que a gente pode lidar com isso. Até para os novos que estão entrando também, né? Aí você trata da tua experiência, você tem mais tempo, você e o Tício, como é que vocês têm lidado com isso. Isso aí seria um excelente cast. Concordo com o seu ponto de vista, Carlos. Assim, é triste, né? Porque quem leu o HQ e pegou até umas boas histórias, vê o cenário da coisa assim, que não precisava ficar tão ruim. Dava pra entrar os dois, entendeu? Ter espaço, mas do jeito que eles estão deixando. Que nem também, faz tempo já, não lembro quem foi, mas alguém trouxe, acho que a edição do Homem-Aranha Superior. E tipo, a metade da história tá falando, tá não entendendo porra nenhuma, cara. Falando português, claro, tá entendendo nada. Não é o Homem-Aranha, ou é como é o nome do cara, sempre esqueço? Octávio. Quem é que tá fazendo isso aqui? Não tem, tipo, tá tendo um ataque na cidade, ele matava gente. Aqueles robôs aí que ele criou, não tô entendendo nada. Isso não é amigável pro novo leitor. A coisa não é amigável pro novo leitor. Eu tô falando, tem aluno meu, por exemplo, que falou assim, porque a gente conversa quando acabou o Naruto, os garotos começaram, eu vou começar a ler o que, coisa e tal. Aí eu falei, já leu One Piece? Já, mas eu não gostei. Quer dizer, essa possibilidade de eu não gostei e quero uma outra coisa,
O mangá é excelente. Eu tô falando, o cara não gostou de Fire Force, mas depois ele pega lá Dr. Stone e gosta de Dr. Stone. Ele vai comprar o Dr. Stone. Tem essa facilidade, é muito importante pro leitor. O leitor, no final das contas, é ele que vai definir o que vinga e o que não vinga, né? Quando eu descobri que existia Scan que trazia mangá, fiquei maravilhado. Eu era ignorante. Eu conhecia Naruto, Dragon Ball, acho que mais um que eu não lembro agora. E quando eu descobri que podia ler online mangá, falei, cara, fiquei maravilhado. Tem muita opção, dá pra ler. Se eu quisesse, eu podia ler 10 capítulos de Naruto, depois dar uma pausa, ler Shingeki no Kyojin, ou ler uma comédia também. Mas são coisas boas, eu acho. Então, gente, é isso, né? Muito obrigado por ter ficado com a gente o tempo todo. Foi um papo bem divertido. A gente fugiu da pauta, voltou pra pauta, conversou sobre a pauta, falou mais do Japão do que das HQs. Mas é a vida. A vida é assim porque, de novo, a gente tem mais contato com o Japão e a gente tava aqui mesmo pra bater nas HQs. É uma mídia que precisa, sim, modernizar, sair da mesmice. Como o Carlos e eu tava frisando o cast todo, o Japão, o Oriente, ele tá invadindo e não tem essa contramão, ou seja, o Ocidente não quer entrar lá com mídia, né, de quadrinhos. O Oriente penetra muito fácil. Muito por causa, né, da gente aqui. Eu adoro a série de Percy Jackson, sabe dizer? E eu conheci a série, adivinha? Foram os livros pirateados. Eu tenho uns 10 livros aqui em casa. Eu li a maioria dos livros digital. Eu já tinha lido o livro, né? Pirateado, enfim. Se você souber trabalhar bem, não sei se a política de tolerância zero, a gente teve um problema aqui com o Tebat, né? É The Beginning of the End. E chegou a carta pedindo pra gente pagar direitos autorais e senão a gente sofreria processo. Ou seja, era uma maneira de divulgar. Você poderia fazer o quê? Divulgaria a comic no Brasil via Saikai. A gente não tava recebendo dinheiro por isso. E o que acontece quando você licenciasse, a gente quer o negócio físico, pegar na mão, cheirar aquilo. Eu sou desse tipo de pessoa, eu quero ter o negócio físico na minha mão. Agora, eu quero ter o contato digital primeiro pra saber se vale a pena eu comprar ou não. Você tira essa oportunidade, eu não vou ter nem contato, logo não vou querer comprar. Então, essa história do se qualquer coisa que você mexer nas minhas obras, você vai tomar processo, cara, isso aí, de novo, é você afundar o barco. Se esses caras entendessem que Scan é aliada, não tô falando isso porque eu tenho publicado obra em Scan, essa caia abriu as portas pra mim, não, eu consumo da Scan. Scan é aliada, vocês entenderem que a Scan é aliada. Se não tiver Scan, o nego não vai ter contato, por essas vezes vai ficar parado lá. Foi o que você falou, esse é o processo. Muita gente vai comprar depois de ler uma versão, e vai se animar tanto que fala, eu quero ter isso no meu estante. Volto a dizer, eu comprei os livros do Percy Jackson porque eu tinha lido de 250 reais. Cara, dinheiro pra editora. Comprei, eu posso pegar, posso cheirar, posso ler. Mas por que os mangás penetraram tão fácil como a gente dito lá na primeira parte? Por causa das scans. As scans trouxeram isso. Teve os animes na década de 90 que abriram as portas, mas se não fosse as scans, cara, ia dar, a Pan iria conseguir propaganda de quê? Não tem propaganda na televisão? É um trabalho de fã pra fã. Agora, se a partir do momento daquilo tenta monetizar em cima da obra, aí sim a gente pode ver problemas. Mas enquanto não for com o intuito de ganhar dinheiro mesmo, eu não vejo mal nenhum em você ter uma versão digital feita de fã. Ficamos por aqui, né? Leiam as novels de todo mundo que está aqui, né? Este cast, tá? Então, né? O Carlos com Kurora Monogatari, eu com Serafim, o Killua com Guerra das Relíquias, o Tisso com Evalon Verso, ou Evalon Sfera, você escolhe. Era com Punhos Flamejantes. É isso, gente. Grande abraço pra você. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, que foi ressuscitado, mas não com o mesmo número de seguidores. No YouTube, que o Tisso e o Carlos ainda hão de reviver. Algum dia, talvez. E no Discord, né? Então, gente, um grande abraço pra você. Falou, valeu e tchau!